Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Vendendo Valor. E hoje é um episódio muito especial. Eu conversei com a Vânia Wanchowski, sócia do WK Advogados, uma boutique especializada em resolução de disputas, focada em arbitragem contencioso civil estratégico. O WK, antigamente WZ, foi o último escritório que eu atuei como sócio antes de vir para esse lado do balcão, e hoje também atualmente é o escritório da minha esposa. E eu e a Van, a gente se conhece há muitos anos, e eu acho a trajetória dela sensacional. Ela começa o escritório, ela abre o escritório com apenas 6 anos de formada, junto com a irmã, depois de durante quase 10 anos trabalhar no Machado Médio. A gente conversou como é que foi esse começo com 0 de receita, o que ela fez, qual a importância de networking na vida dela, da onde vinham os casos, né? Como é que foi essa questão de construção desse relacionamento também com outros escritórios. A gente falou sobre essa especialização em arbitragem, falamos bastante não só sobre a construção da reputação dela, mas a gente conversou também sobre o Instituto da Arbitragem, ela também hoje é árbitra, e a gente falou sobre os grandes aprendizados que a Van teve na gestão do escritório ao longo dessas quase 2 décadas. Ficou incrível. Vem comigo. Começa agora o Vendendo Valor, um podcast produzido pela Struns, principal referência em vendas no mercado jurídico, com o apoio da ESPM. Para completar, eu tinha 2 chefes na época que também queriam sair. E a gente conversava. Na verdade, essa ideia surgiu deles. Puxa, a gente podia sair, a gente podia montar um escritório. E eu até então não tinha pensado nisso. Aí foi uma coisa que eu falei, de repente é um caminho. Vai que, né? Pode ser um caminho diferente. E aí um deles acabou saindo, indo trabalhar numa empresa, foi ser diretor jurídico de uma empresa, o outro ficou lá, mas, eu não sei, vou, não vou, ficou assim uma coisa um pouco em dúvida. E aí nisso, eu tenho uma irmã, a Tatiana, né, que você conhece, ela trabalhou muitos anos, 15 anos no Pinheiro Neto, aí ela tinha ido morar em Nova York, trabalhou num escritório em Nova York, ficou lá 2 anos, voltou para o Pinheiro Neto, e aí teve uma cisão no escritório, uma turma saiu e montou o escritório, ela foi junto. Tá. E aí ela... Eu não sabia, olha, tá vendo? Então, ela foi para esse escritório, ficou lá um tempo, ela faz societário, M&A e tal. E aí, depois de um tempo que ela estava fora do escritório, ela falou para mim, ela falou assim, eu descobri que existe vida fora dos escritórios grandes. Porque quando a gente está no escritório grande, a gente acha que é aquilo, e que quem está fora dos escritórios grandes perdido. não tem acesso a casos grandes, a casos legais, a clientes legais. E eu descobri que essa vida existe. Existe uma vida aqui fora. Sim. E essa frase dela me tocou, porque a dúvida que eu e esses chefes na ocasião a gente tinha era um pouco essa, assim, mas a gente vai sair, será que a gente vai conseguir? O que eu faço? O que a gente vai fazer? E aí ela me falou isso e me disse que, enfim, depois de um tempo ela resolveu sair desse escritório, dessa cisão, porque ela discordava de algumas coisas. Normal. E falou assim, olha, criei coragem, eu vou montar o meu solo. E seria muito legal ter alguém de contencioso, porque nesse escritório ela tinha. Ela falou assim, eu vi que societário e contencioso andam juntos, é muito legal. Tô indo, você quer ir comigo? E aí, bom, analisei, né? Falei, deixa eu analisar as minhas... Bom que não tem discussão de nome de escritório, Não tinha né? discussão nenhuma. Não, a nossa discussão era outra. Putz, como é que a gente vai fazer o nome ficar mais fácil? Exato, né? W. Era WA, na época. Boa. E aí, eu analisei, bom, quais são minhas opções? Ficar onde eu estou é uma opção? É uma opção. Tô bem aqui, vou ter uma carreira, tá tudo bem, mas é aquilo que tá me brilhando, os olhos? Não sei, acho que não. Isso, né? Fui conversar com esses chefes na época, eu falei, surgiu essa oportunidade. E aí? Vamos juntos? Não tenho coragem. Balde de água fria, né? Preciso esperar mais um pouco, porque era um outro momento de vida, ele tinha casado, tava começando uma família. Total. Eu era solteira, eu não tinha filhos, eu não tinha nada a perder. Eu morava sozinha, eu pensei, o pior que pode acontecer é eu ter que morar com meus pais de novo e pedir o meu quarto de volta. Mas isso é importante, né? De você fazer esse mapeamento, assim, o que é o pior que pode acontecer, né? E o que, na verdade, Bruno, me deu a maior tranquilidade. Eu fui conversar com os sócios. Na época eram o Rubens Opsi, Domingos Refinetti. Não os dois. Sabia disso. Os dois eram os chefes. Pra quem está nos ouvindo, são sócios da Van hoje em dia. Atualmente. Que legal. Ó, full circle total, né? Total. Enfim, eram os 2 sócios. E aí eu fui conversar com os 2. Eu falei, olha, gosto muito daqui, gosto muito de vocês. Mas me surgiu essa oportunidade, a minha irmã tá saindo. Eu sempre tive essa vontade. Ela é uma coisa que, né,
nos últimos tempos é algo que eu tenho pensado mais. Eu vejo que aqui também não tá um clima legal, eu vejo que vocês não estão felizes. E os dois foram, assim, eles foram nota 10. Eles falaram, Vânia, não queremos que você vá, queremos que você fique, mas a gente entende o que você tá falando. Perfeito. Então, assim, é seu sonho? Vai. Se der errado, volta, as portas estão abertas. Mas isso é muito legal também, né? Putz, aí assim, Você fala, meu, tô aqui, eu né? falei, bom, o pior que vai acontecer, eu ir quebrar a cara e daqui a um ano eu volto Isso é muito pro legal. lugar onde eu estou hoje. Isso é muito legal. Então, eu acho que isso me deu uma tranquilidade. Total, De falar, total. legal, e ainda tô indo com o apoio deles, com o suporte, né? Fiz uma transição de uma forma super legal. Falei, quanto tempo vocês querem que eu fique? Eu não tenho pressa, vamos organizar. Fiz essa... Enfim, organizei tudo direitinho e saí. E aí? Me juntei à minha irmã, Sim. que tinha saído do outro escritório. Ela tinha, Ah. assim, 2 clientes. Porra, já tinha dois. Tinha né? 2. Não é que a gente começou com 0, ela tinha 2. Mas É. eram clientes de societário, né? Que não tinha nada a E ver. você, né? E aí foi engraçado, porque na época eu conversei com os clientes que eu atendia no Claro. Machado Meyer para falar que eu ia sair, que eu não queria levar nem nada que estava no Machado Meyer, mas que eu estava à disposição para outros assuntos. Até porque, de repente, price point, né? Exato. Seria Que eu perfeito. estava montando o escritório Total, com, total. sei lá, 27 anos. Então, assim, fiz esse trabalho. E o curioso foi, todos os clientes que falaram que iam me procurar, não me procuraram. E É aqueles que mesmo? não falaram, de repente me procuraram. Mas você tinha falado com eles. Eu tinha falado com Com todo todos. mundo. Falei, olha, Tá. porque eu tinha que avisar que eu ia sair. Perfeito. E eu pedi autorização para todo mundo. Eu falei, eu posso falar para os clientes que eu estou montando um escritório? Vânia, claro, fica à vontade. Eu falei, gente, eu não quero Claro, quero né? levar Pelo amor nada de daqui, Deus, mesmo pelo amor de porque o Deus. cliente não vai me passar também, né? Para a Vânia, eram uns casos grandes, umas coisas importantes. Sim, vou tirar do Domingos na época, né? Eu tirar do Domingos, não. Então, e aí eu tive essa conversa, fui mais ou menos, falei, alguns clientes falaram que vão, a gente atendia alguns bancos, os bancos Você se não, empolga, né? com Você fala, pô, falaram que certeza, vão, né? vamos trabalhar juntos. E aí, bom, montamos o escritório e eu lembro assim que os primeiros dias, gente, Você tinha escritório físico já? Como é que gente- foi? a gente sublocou uma sala Tá. dentro de um escritório que era do Túlio e do Tico, do Luiz De Paulo Germanos. imobiliário. Você lembra? Beleza. No do Passarelli. Então, Foi eles no tinham- Passarelli. Foi no Passarelli. Eles tinham um escritório, e aí a gente sublocou uma sala, porque eles tinham salas vazias. Então a gente Legal. tinha uma sala dentro desse escritório, lá era o nosso endereço. A gente comprou 2 computadores, uma impressora. Aí sentou. Não, aí desde o dia 1 eu contratei sistema. Eu falei, não, eu quero que o meu escritório tenha sistema. Contratei o mesmo sistema que eu usava no Machado Mery. Foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque paguei super barato, porque não tinha nada, né? Sim, Não tinha sim. nada. Aí a gente organizou o sistema, banco, tal, começamos o escritório. E aí, nos primeiros dias, eu não tinha nada para fazer. Sim. Nada. Chegava lá, Grilos. olhava pra cara Uol. da minha irmã, a gente falou assim, e agora, né? O que a gente vai fazer? Vamos almoçar no Iguatemi para encontrar pessoas. Tá bom, vamos almoçar. Então, a gente começou, enfim, a sair para procurar as pessoas, fazer contatos, criar material. A gente começou a criar site, apresentação institucional. E aí, aí começaram a vir alguns casos por indicações, muita indicação do próprio Machado Meyer, das pessoas de lá. Então, alguns casos que tinha conflito, ou que não fazia sentido por uma questão de preço. E aí eu lembro que teve um cliente que a gente pegou, tiveram alguns turning points, assim, Nossa, sabe? eu juro, ô Van, eu escrevi aqui, viradas de chave. Então, assim, eu poderia dizer que, sei lá, os primeiros meses, eu estranhei demais, né? Eu estranhei demais, porque Você tinha uma rotina, né? eu tinha uma Querendo ou rotina e não. trabalhava pra caramba, e sempre fui uma pessoa que trabalhei muito. E, assim, de alguma forma, o que me salvou nessa época é porque eu estava terminando o mestrado. Então, eu tinha algumas coisas do mestrado para fazer que ocupavam o meu tempo. Tá, Falei, dá para eu ir, né, perfeito. Pra você não fazendo, enlouquecer, para eu não né? enlouquecer. Sim. Mas logo, Bruno, eu acho assim, uns dois meses depois, foi rápido. Eu já tinha casos, eu tinha processos. E aí, uma das primeiras viradas de chave foi uns clientes que vieram para o escritório, eram umas pessoas físicas, eles eram os acionistas minoritários de uma companhia, e eles estavam sendo, assim, super prejudicados Tá. ali pela nova gestão, teve uma venda, os caras estavam sendo Pô, que é bem societário com contencioso, bem societário com contencioso. E aí, foi assim, a primeira vez que eu fiz lá eu tive que pedir uma liminar, porque a gente queria suspender, não deixar realizar uma assembleia, que eles iam ser, assim, muito sacaneados. E aí eu lembro que eu escrevi toda a petição, imprimi, fui no fórum, despachei, consegui a liminar.
E aí eu lembro da minha irmã assim, nossa, como A gente sabe fazer isso, a gente sabe fazer isso, né? como você é boa, você conseguiu? Eu falei, eu consegui, eu falei que a Sim, gente ia conseguir. sim. E esses clientes ficaram super felizes, a gente conseguiu, assim, a gente foi conseguindo tudo, porque de fato eles estavam sendo muito prejudicados pela nova gestão. Uhum. E esses clientes, pessoas físicas, eram sócios e trabalhavam em outros lugares. Que demais. E aí eles acabaram indicando a gente para os lugares em que eles trabalhavam, para a gente começar a atuar. Então, uma dessas empresas era uma factoring, que tinha um contencioso enorme. Coisas super interessantes. E foi o primeiro cliente que eu peguei, que era um cliente, assim, que tinha volume, não volume, sei lá. Sim, sim, Mas que sim. não era um uma caso. ação. Não era uma ação, eles tinham... Perfeito. Então, foi o primeiro, Te dá uma receita recorrente, uma receitinha boa ali, que né, me permitiu contratar pessoas. começar a contratar, Tá. porque no começo a gente tinha um estagiário. No começo, que fazia tudo, né? E vocês fazendo tudo, E a provavelmente. gente fazia tudo. Então, eu fazia financeiro, eu emitia fatura, eu Super sabia, te entendo. eu sabia mexer no sistema inteiro, tinha que pagar guia, eu fazia a guia, eu imprimia a guia, eu pagava a guia, eu fazia a petição, eu despachava com o juiz, eu fazia a sustentação oral, eu fazia tudo. Como é que é o... Vendia. Cobrar o escanteio, cobrar e cabecear. Era isso. Vendia, eu fazia tudo. E aí, logo em seguida, a gente contratou um estagiário que começou a ajudar com essa parte mais burocrática e começou a ter um pouco de acompanhamento, né? E na época, assim, não tínhamos tanto... O processo digital não é como era como é hoje. Ainda tinha, já estava em transição, mas tinha que... 2000 e... Tinha aqui no fórum, era Sim. 2006, a gente 2007, começou né? a ter processo digital para valer em 2012, então teve Sim. um período grande de escritório com Sim. que começou a ter, nessa época a gente começou a ter uma coisa ou outra, mas tinha um trabalho de fórum. Ô, Van, mas só resgatando um ponto que você falou, eu queria falar sobre essas viradas, esses turning points, né, do escritório, mas teve uma coisa que me chamou a atenção, né, esse negócio eu tenho um cliente que ele tá na Faria Lima, um escritório pequeno, eles são os queridos e estão indo super bem esse ano, e eles estão super próximos do Shopping Guatemi. Aí eu falei pra eles, cara, vocês estão ignorando esse negócio de você circular mais, porque tem um serendipity aí de você encontrar as pessoas, e São Paulo, você acaba circulando ali, né, você almoçar num... E eu acho que a galera, ignora muito isso e fica almoçando na mesa, e fica muito restrito ali só a lojinha. E tem outra coisa que você falou que me chamou muita atenção, eu tô fazendo uma brincadeira agora nos meus treinamentos, principalmente pra turma pleno e sênior, né, que hoje a gente já vê, depois a gente fala mais sobre isso, a galera puxando a régua, antecipando a régua de falar sobre vendas. Porque não é mais sustentável, tudo aquilo que, você já sabe. E uma das coisas que eu tô falando pro pessoal é falando o seguinte, galera, imagina que você acordou amanhã e você, por algum motivo, teve que abrir teu escritório. Não tem certo, não tem errado. O que você faria? Aí começa a vir. Porra, acho que eu acessaria meus familiares, acessaria meus contatos, galera que fez faculdade comigo. Acho que eu marcaria mais almoços e mais cafés. Eu acho que eu tentaria me expor um pouco mais. Redes sociais, eventos. Eles começam a listar. Aí quando eles terminam de falar, eu falo, por que você não tá fazendo isso hoje? E eu acho que a gente acaba mistificando um pouco, você concorda? Total, 100%. Não é? Porque, 100%. você não ficou parada. Me corrija se eu estiver errado, Não, né? se eu ficasse parada dentro do escritório, Sim. eu ficar ali esperando o telefone Sim, tocar, sim. esperando chegar um e-mail, é meio aflitivo, assim. Então, e também existia uma pressão. Eu não queria voltar a morar com meus pais, né? Eu tinha Porra, conseguido. total, Eu né, morava meu? num apartamento, 40 metros quadrados. Não, Mas eu super te amava a minha entendo. independência. Tua lojinha, né? Tuas Minhas coisas. coisas. E eu falava, puxa, eu preciso fazer esse escritório rodar, porque, né, não quero. Mas isso é interessante, porque eu venho fazendo esse exercício várias vezes, né? E sempre a reação é a mesma, né? Aquele silêncio de todo mundo me olhando. E tem um que eu fiz semana passada no escritório de infraestrutura, uns queridos, e aí a galera... Aí eu virei e falei assim, por que você ia fazer tudo isso, então? Aí o cara falou assim, porque eu não teria opção. E eu falei pra eles, gente, assim, trate como se você opção não tivesse, porque pra tua carreira... Eu tô com uma querida agora, uma sócia, uma amiga minha, acho que você até conhece, depois eu conto quem é, que ela tá buscando. Ela falou, Bruno, eu queria respirar novos ares, não sei o que lá, e eu fui muito direto com ela. Eu falei, olha, eu tenho contato e relacionamento bom com os principais headhunters aqui do mercado brasileiro. Todos vão te perguntar o que você gera. Todos, 100%. Então, quando eu falo para eles, gente, isso aqui não é o escritório, obviamente,
tá oferecendo para vocês um negócio super bacana, investindo em vocês. Então aproveitem isso. Aproveitem que vocês têm uma rede de segurança, que você não precisa amanhã pagar suas contas, porque você precisa faturar. Então aproveita tudo isso que você está Nossa, tendo. com Não é certeza, verdade? com Porque a hora que você certeza. não tem opção, você não tem opção. É sim ou sim, né? E aí e aí, quando eu falo que venda é um jogo de volume, eu estava até discutindo essa semana com uma sócia que a gente está fazendo um trabalho super bacana com ela, e ela se engajava muito pouco. Ficava muito no interno, cuidando das coisas internas. E a gente vai 3 meses trabalhando. E ela tá frustrada. Porque ela falou, porra, Bruno, eu tô fazendo tanta coisa e não tá É. vendo. O que você acha disso? O que você responderia pra Normal, ela? é assim. É assim. Mas e eu acho que isso tudo que você está falando faz sentido. E se as pessoas tivessem a chance de começar a tentar antes de precisar, porque você tem ali um backup, você não está precisando daquilo. E é um exercício, a gente vai aprendendo a fazer, a gente vai se acostumando. Não é a primeira reunião que você vai fazer, que você vai Sim. captar, o primeiro almoço que você vai conseguir falar. Porque tem isso, eu vejo as pessoas falando assim, mas eu fui lá para falar uma coisa e não tive coragem. Tudo bem, você Faz precisa de um parte. tempo, faz parte. Então, quanto antes você começar, melhor. Porque aí a hora que você precisar, você já tá mais... às vezes tem que ter uma cara de pau mesmo, você tem que ter Total. E eu acho, não sei se você concorda com isso, eu falo pra eles, eu falo, gente, eu sei que é difícil, eu não tô minimizando, eu acho que é um músculo, você vai... Aí eu falo que os pilares que agora estão no livro é consciência, consistência e paciência, né? Você tem que ter uma consciência do que você tá fazendo, não adianta só sair destrambelhado sem ter nenhuma estratégia de segmentação, o que você tá buscando. Consistência, que não adianta fazer uma semana, você vai ter que fazer isso várias vezes, e paciência, porque as coisas não vão virar no curto prazo, né? Mas quando você olha, eu falo para eles, quando você assume que isso é parte do processo, o não é parte do processo, você começa a ressignificar ele um pouco. E aí vem o ponto que eu falo para eles, eu falei, é difícil vocês não terem vivido, acho que quem não viveu isso, começa a dar um tesão, por falta de outra palavra, quando você começa a converter. É. Não dá aquele, porra... um empoderamento. assim, Você fala, meu, consegui. fechamos a venda, sabe? Eu acho que isso vai te dando, que é o que você falou da vida lá fora. Ô, Van, a quantidade de escritório que eu não sabia, não conhecia, que tá ali na meiuca, seja um boutique, seja um middle market ali, que os caras faturam super bem pro porte deles, Sim. né? O profit per Sim. partner é super robusto, que você nunca ouviu falar. E aí o cara pegou um nicho de negócio, assim, eu falo, cara, que ideia genial, assim. Então, eu acho que a gente vive, às vezes, uma mentalidade Highlander no mercado jurídico, sabe? Que só um pode sobreviver, Sim, assim, total. né? Que só tá aqui em cima e tem um mundo aqui, né? Que eu não tô falando de B2C, eu tô falando de B2B mesmo, de empresa, você concorda? Eu concordo 100%. E para mim isso foi muito um choque. Porque eu que tinha vivido 10 anos num escritório grande, antes do Machado Meira eu tinha feito estágio num escritório 1 ano, que era um escritório grande também. Então eu não conhecia a vida fora dos escritórios grandes. Né? Minha irmã, que era meu exemplo, era do Pinheiro Neto, escritório grande. Quer dizer, a nossa visão era essa. A gente achava que não existia e que aquela era a única forma. E na hora que ela me diz, tem vida, e a hora que eu saio e começo a olhar ao redor e falar, puxa, existem outras formas de vida. E existem outras formas de eu ser bem-sucedida, de eu me realizar profissionalmente, de eu ganhar dinheiro, de eu ter acesso a casos legais, a coisas legais. Existe outro espaço. Outro modus operandi foi aqui. Nossa, assim, uma descoberta, sabe? Bruno, como que eu crio uma cultura, uma mentalidade comercial dentro do meu escritório? Pensando nisso, a gente criou aqui na Struns a nossa vertical de treinamentos in company. E a gente trata treinamento como projeto, porque senão não vai passar de um bom entretenimento. Pensando no antes, durante e depois, em que a gente traz o estado da arte em desenvolvimento de negócio, prospecção, negociação, networking, experiência do cliente. Se você se identificou com esse desafio, vai ser um prazer conversar com você sobre como a gente pode ajudar o seu escritório pensando e levando em consideração a sua cultura, os seus objetivos e a sua realidade. Espero poder conversar com você em breve. E quais foram esses turning points, assim? Não sei se teve vendas emblemáticas, né? Então, Clientes emblemáticos, casos emblemáticos. Como é? Que você, olhando esse documentário, né? Quais são os marcos que você vê, assim, de... Então, eu acho que teve esse primeiro cliente, que foi essa Deu Factoring. aquela... Aí, depois disso,
a gente começou a ter acesso a alguns... Teve um outro cliente que era uma empresa que dava crédito estudantil. Olha só. E aí a gente começou a atendê-los e também tinha um volume um pouco maior. No começo eu estava buscando isso. Eu falei, eu preciso ter aqui uma massa crítica. massa, né? um faturamento que me permita começar a rodar. É. Receita recorrente é paz de espírito, É né? Eu paz de sempre falo isso. espírito, Então eu comecei... então a gente pegou essa outra que foi também um cliente que tinha um voluminho legal de processos. Uhum. Aí quando deu 2009, o Zanota veio para o escritório. E aí foi um momento que a gente começou a trabalhar, cresceu um pouco, né, o societário, a área empresarial. E aí a gente pegou também alguns outros clientes, mais ou menos nessa época. Umas empresas legais, umas empresas grandes, que tinham um perfil, assim, algumas carteiras de processos menores, mas outra com umas carteiras legais. Legal. E aí foi essa época que, assim, que eu trouxe a Juliana, a Marília, que o escritório cresceu, porque eu falei, eu preciso de sênior, eu preciso de gente, porque a gente começou a ter essas carteiras. Eu falei, não dá para eu fazer tudo sozinha, Sim. tá na hora, né? Eu acho que a Marília, na verdade, era pleno na época, ela não era nem sênior. A Juliana eu já conhecia, tinha trabalhado no Machado Mery comigo também. Teve a Aninha antes disso, que total. veio também, ficou um tempão. Então, eu acho que esse foi E aí, em 2010, o Dr. Rubens, que era sócio do Machado Meyer, fundador do Contencioso, ele ia se aposentar. Ia sair, ia se aposentar. E durante esses anos, eu mantive contato com ele, mantive contato com o Domingos, ia toda semana almoçar com alguém no Machado Meyer, ia lá. Eu tinha saudade das pessoas, tinha sido a minha casa por muito tempo. Eu ia lá, visitava as pessoas, estava sempre por lá. E aí, um dia, eu fui almoçar com o Dr. Rubens e eu já vinha acompanhando a história dele, ele dizendo que ele ia sair, que ele ia se aposentar, porque estava nesse momento, assim, dos mais novos quererem ter espaço. Ele falou, poxa, eu já dei minha contribuição, tal. E aí, eu falei pra ele, por que o senhor não veio trabalhar comigo? Falei, só me joguei, assim, vai que cola. Ele, tá bom, eu vou. Falei, oi? Então, foi muito louco, assim. Aí, ele resolveu vir pro escritório. E quando ele veio, foi outro momento importante, porque na época, ele tinha 65 anos, menos, ele tinha 60. É isso que eu ia falar, tinha né? 60, Mas ele tinha alguns clientes, ele tinha um nome total enorme no mercado, 10 vezes mais conhecido que eu, muito mais, né? 1000 vezes. E alguns clientes legais, então ele também agregou nesse momento. Então teve essa vinda dele que eu acho que foi importante. Sim. E aí tiveram alguns casos emblemáticos, né? Então eu acho que quando a gente teve uma arbitragem enorme, um caso super grande, e que foi um caso que deu muita exposição. Eu acho que foi um momento que deu um turning point no escritório, no sentido assim, a gente sabe fazer esse negócio bem feito, a gente tem qualidade, a gente não é um escritório só de cuidar de carteiras, de processos, nada contra, mas a gente... Sim. Então foi um caso, assim, foi uma arbitragem enorme, que a gente teve um sucesso, a gente foi super bem, a gente foi super elogiado pelos árbitros, a gente foi super elogiado por todo mundo, a gente ganhou esse caso. E a partir daí a gente começou a ter uma exposição maior dentro do mundo da arbitragem e dos casos mais estratégicos também. Sim, estão conectados, né? Mas até dando um duplo clique nesse ponto da arbitragem, e aqui leigo, né? Mas ouvindo vocês e ouvindo dentro de casa também bastante. Por que arbitragem, tirando uma questão, obviamente tem uma lei específica, mas por que não é óbvio quem faz contencioso civil naturalmente fala, não, eu consigo tocar uma arbitragem? Por que a arbitragem é um bicho um pouco diferente, apesar de, obviamente, ter muita correlação, assim? Porque às vezes eu acho que, minha opinião, aqui é opinião pura, às vezes eu acho que a galera subestima, não sei se você pode discordar também, concorda? Fala um pouco, assim, sobre essa... E aí, também, como que vocês foram construindo... Porque eu acho que também tem muita gente... vou começar a entrar... Calma, filho, paciência. É uma construção, tijolo a tijolo. Pelo menos eu vejo isso muito claro com vocês, assim. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que existem, assim, que... Embora a arbitragem não deixe de ser um processo, ele tem algumas características próprias. Sim. Ele tem um jeito diferente. Sim. Então, assim, um advogado de contencioso vai conseguir se virar numa arbitragem? Vai. Mas, talvez ele tenha algumas peculiaridades e algumas questões que são bem específicas. Então, quando você
entra com uma ação judicial, você faz lá a petição inicial, a contestação. Sim. Na arbitragem, você começa com requerimento de arbitragem, que é um pedido assim de 2 páginas, e que às vezes as pessoas, ou advogado de contencioso que não entende, já faz uma petição inicial. Não é o momento, não está na hora de você abrir seus Sim. argumentos, de você... Sim. Não está nesse momento ainda. Perfeito. Então, existe uma fase inicial que é diferente. Tem toda uma questão de escolha de árbitro, que às vezes pode parecer algo trivial, mas é a essência, é essencial você Perfeito. conhecer os árbitros. Calibrar você bem. saber o que você quer, você saber, puxa, nesse caso eu preciso de alguém que seja especialista nessa matéria. Ou, puxa, nesse caso é melhor eu não ter um especialista nessa matéria. É a sua estratégia. Sim, claro, Ou, claro. meu cliente tem muita pressa, então não dá para eu pegar esse árbitro, porque esse árbitro aqui, essa árbitra, é ótimo, mas não tem tempo. Então vai demorar. Ou, minha estratégia é demorar, pode ser que eu vá para aquela pessoa. Eu preciso de um árbitro mais contratualista, de alguém, porque o que eu quero ali é aplicar o contrato. Que é como que você também agrega valor, né? Perante o cliente. Claro, assim, é um parte da tua entrega é um de valor. diferencial você Sim. conhecer o mercado, você saber quem são os árbitros, quem são os peritos, porque isso é quem vai decidir, é quem... Sim, faz parte da estratégia do caso, Faz parte né? da estratégia. No final das contas. E aí existe uma outra diferença no momento que, né, as partes indicaram a árbitro, é formado o tribunal, a gente vai para uma audiência, normalmente para assinatura de um termo de arbitragem, ou às vezes quando as partes estão de acordo, de lado a lado, não precisa da audiência. Só que esse acordo só acontece quando você pega pessoas que já estão acostumadas com a arbitragem, porque o termo é o momento em que você vai definir todas as regras do procedimento, o calendário, e umas questões super importantes, super estratégicas para o seu cliente. Perfeito. Então, assim, de que forma vai ser feita a produção de prova? A gente não está adscrito ao CPC. Então, a gente conhece a forma de produção de prova do Código de Processo Civil e na arbitragem é outra história. Aí alguém vai falar, Vânia, mas tem audiência, tem testemunha, é igual. Tudo bem, tem audiência, tem testemunha. Primeiro, não é igual. Não é igual ao judiciário. Existem características e formas e técnicas de você inquirir uma testemunha que a gente não consegue usar no judiciário. Na arbitragem, a gente consegue... Uma própria apresentação, né? Que Exato, é o que eu ia falar agora. Ensaio com você. A apresentação do caso é um momento super estratégico. Sim. Porque, E que diferentemente... Você vai super bem, aliás, você, Maria. Obrigada, a gente gosta dessa fase. A gente se dedica muito. Sim. Porque, assim, no judiciário, você quer falar com o juiz, você vai lá no fórum, bate na porta, ou, atualmente, manda um link, né? Quando ele te recebe, Quando te recebe. Mas você consegue despachar. Na arbitragem, não pode fazer isso. Você não pode ligar para um árbitro e falar sobre o caso. Perfeito. Então, a audiência de apresentação do caso é o momento que você tem ali meia hora, 40 minutos, para você expor o seu caso, você convencer os árbitros. Isso é um negócio muito louco, né, Van? Eu estava falando sobre isso e vou falar, obviamente, nada confidencial, se falar, obviamente, super bem aqui. A gente atende o Vieira Rezende, o Pedro Hermeto estava aqui também, são clientes queridíssimos. E o Paulo Vieira é um poço de sabedoria, né? Um cara interessantíssimo, assim. E a gente estava conversando com ele, e eu estava falando e a gente estava conversando o quanto que as pessoas subestimam essa questão da apresentação. E ela se coloca em vários lugares. Eu vejo isso muito, assim, sabe, no que eu faço. Que eu falo assim, gente, é muito pouco carinho, às vezes, com o delivery. Como você vai estruturar o raciocínio? Eu sei que o que eu estou falando parece óbvio, mas eu vejo muito, eu que rodo muito, eu vejo muito pouco ensaio ou nenhum ensaio. E ensaio, assim, para valer. Porra, como é que eu... E é engraçado, quando você fala em voz alta, muda, às vezes, né? Você fala, não ficou bom. Eu achei na minha cabeça que isso aqui ia mega encaixar. Então, esse flow da apresentação, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda peca muito nisso. E o Paulo estava falando, ele falou, cara, eu ensaio para tudo. Para tudo. Reunião, apresentação, não é só apresentação. Você concorda que às vezes a gente negligencia essa parte da... E fica muito evidente ali na audiência quem se preparou e quem ensaiou e quem não. Sim. E aí, assim, se você tem meia hora para apresentar e para convencer alguém, você não pode gaguejar, você não pode parar e falar, o que eu ia falar aqui? Ou ficar olhando para os lados, não é esse aqui, né? E assim, e você atrair a atenção de alguém em 30 minutos, 45 minutos, é difícil. Super. Então, por isso que a gente faz, assim, umas apresentações, filme, a gente ensaia, a gente prepara muito esse momento. E eu acho que isso é algo que tem sido notado. Sim, total. E que as pessoas percebem que
que a gente Teve um faz... cuidado por que trás, teve um né? cuidado. Isso que você fala de apresentação é outra coisa importante, porque é a apresentação do caso, mas assim, é a forma como a gente se apresenta na audiência. Perfeito. É a forma como as nossas petições são apresentadas, é a forma como a gente responde um e-mail do tribunal, é a forma como a gente manda um e-mail para a parte contrária. Tudo isso conta. Percepção, né? É um Percepção. jogo de percepção. É incrível, Van, quando eu faço, já tô fazendo isso já desde, na verdade, eu comecei a transição em 2017, né? E, obviamente, é milhagem de voo, não tem talento algum. Aqui eu falo isso com a maior tranquilidade possível. É Nossa, já faz repetição, tudo isso. é repetição absurda. Eu comecei em 2017, foi a primeira, eu comecei a transição um pouco, quando a gente ainda estava quando eu ainda estava no escritório, e em 2018 foi oficial. Então, coisas, né? Que às vezes a galera, porra, você nem olha, às vezes você nem olha pro slide, você tá passando os pontos. Eu falei, eu sei, porque eu ensaiei. Sim, Não a tem gente sabe, mágica decora. nenhuma. Não tem mágica nenhuma aqui. Então, eu acho que a galera... E outra, eu vejo muito esse lugar... os americanos estão... eles falam que é uma representação. Então, eu acho que tem sinais que quando você... de que você se preparou, né? Sei lá, quando eu vou dar treinamento, eu decoro o nome de todo mundo antes. Aí a galera fala, porra, como que você decora? Eu falei, gente, não tem talento. Eu peço um carômetro e eu faço o cara crachar até eu decorar. Não tem, assim, Chamado oral. nenhuma genialidade por trás. Só que quando a pessoa vê que eu tô passando os slides sem olhar, quando a pessoa vê que eu tô fazendo referência a coisas internas que eles têm lá, eu customizei a minha apresentação para aquele cliente. Quando eles veem que eu decorei o nome de todo mundo, aquilo é um representativo de Sim. preparação. Claro. E eu acho que quem está recebendo é o que você falou, as pessoas percebem. E elas percebem, mais ainda, elas percebem a diferença de quem não fez. Então eu acho que aqui no Brasil a gente ainda vai muito nesse negócio do... né? Às vezes, não, vai do improviso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, o improviso é para aquilo que você não conseguiria se preparar. Sei lá, aconteceu alguma coisa naquela hora e você tem que reagir ao que está acontecendo. Beleza, mas no mais... E em venda eu vejo pouca gente fazendo isso. Deixa eu ensaiar. Como é que eu vou? Puxa, às vezes eu tenho... Tudo bem, não é uma hora que eu vou fechar aquela venda, mas é uma hora que eu tenho para causar um impacto legal. Para conseguir ganhar direito de ter a segunda. Porque para que o cliente vai se reunir mais vezes com a gente, ou vai dar mais chance para a gente, ou vai abrir uma oportunidade para a gente, se aquela interação foi ruim? Então, eu penso muito nisso, assim, sabe? Não é um make or break, que é aquela única chance que eu vou ter na vida, mas eu falo, cara, eu preciso mandar bem. Eu preciso que o cliente esteja... E quanto mais você faz, eu acho que é muito fácil olhar para você e falar, mas para a van é natural. Né? Para a van é fácil. É muito fácil atribuir, né? É muito fácil atribuir. E aí aconteceu uma coisa curiosa. A gente teve uma audiência semana passada. E assim, desde essa primeira, que foi esse turning point aí, que eu acho que eu ensaiei 200 vezes a apresentação. Foi a que eu já tava, né? Acho que foi. Acho que foi a que eu já tava. 200 vezes. Hoje eu não preciso mais ensaiar 200. Perfeito, exato. Mas eu ensaio 5 hoje. Sim, dependendo, total. 4, 10, dependendo do caso, do tamanho da apresentação. E aí, outro dia, até uma advogada falou assim, nossa, mas você vai treinar de novo? Assim, você não precisa. Eu falei, não, eu preciso, porque eu quero tá segura. Eu quero chegar lá na hora, não quero ficar falando assim, eu podia ter me preparado, não me preparei. Eu vou saber improvisar? Vou. Claro, hoje já fiz 50 audiências, né? Diferente daquele momento. Mas eu penso assim, eu falo, o meu cliente merece. Eu não tô aqui por mim, eu tô aqui por ele. Perfeito. Eu tô representando o cliente. Isso é muito legal, boa. E ele merece, esse cliente merece que eu me dedique. Eles confiaram esse caso a mim, é um caso importante. Sim. Tá aqui nas minhas costas, tô sentindo a responsabilidade. Então, eu quero perfeição, eu quero que a coisa esteja perfeita. Isso é muito louco, né? O Bruno Feierstein, que a gente entrevistou, conversou com ele na primeira temporada, que é Managing Partner do Maris, né? Um escritório muito, muito forte em tributário. Ele falou um negócio, ele é tão genuíno que eu conheço ele, é meu amigo, né? Ele falou assim, putz, Bruno, o cliente colocou foi o que você falou, o cliente colocou a confiança dele ou dela na gente. Isso é tão... Muito. Ele tá falando do mandato, É né? muito poderoso. Você está falando em nome da pessoa, sabe? Ele falou, ele ficou muito impactado que eu dei a dica do Simon Sinek para ele, né? Um livro antigo, Start With Why, Comece pelo Porquê. Ele falou, Brunão, aquilo me impactou muito, porque se você... E óbvio que pode parecer minha autoajuda barata, mas eu acho que se você... Eu vou te dar um exemplo. Eu estava dando treinamento semana passada, um escritório super conhecido, eles têm 70 sócios. No total, eu estava para uns 25. Eu fiquei fazendo a conta de quanta hora não bilada estava na sala. Sem sacanagem, Ivan. Que a gente fez 2 encontros ali.
fora o investimento que eles estavam fazendo. Então eu falei, cara, olha a bigorna, do ponto de vista de responsabilidade mesmo que eu tenho naquele momento de fazer aquele tempo valer, porque os caras pararam a agenda de vocês não é fácil. Então eu falei, cara, eu preciso assumir, é isso que você tá falando, o mínimo que eu tenho que fazer, e foi engraçado porque até nesse eles vieram falar, Bruno, qual que é a mágica do nome? Eu virei pra eles e falei assim, galera, é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu não vou me vangloriar aqui, é suor, mas é o mínimo, porque vocês estão aqui investindo financeiramente com a gente, vocês estão parando a agenda de vocês, que não é uma agenda fácil, e eles foram os queridos, e eu tô vendo isso cada vez mais, sabe, Ivan? A galera focada, porque eu acho que tá tão difícil para todo mundo, e não importa o tamanho do escritório, gerar negócio, vender, eu vejo cada vez mais a galera focada, eu peço, obviamente, pra falar, galera, putz, precisa estar focado, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, mas esse negócio de atenção fragmentada, vocês vão ver que vai passar voando. A galera sem laptop. Tá muito legal, assim. Eu tô vendo um movimento esse ano que eu não via antes. Lógico, sempre, né, eu tento fazer o negócio que tem uma energia, que engaje, mas, obviamente, tinha um ou outro que ficava no celular, tal, no laptop. Hoje, não. Hoje eu tô vendo a galera assim, laptop fechado, cliente meu até botando, não, o celular fica na porta, ninguém pode ter celular, porque é isso. Eu acho que a galera tá... e essa questão da preparação, olhando para a venda, a gente pega um cliente com tempo escasso. Né? Quando que você ganha a atenção do cliente? É tão difícil ganhar, você concorda? É tão difícil ganhar a atenção do... E o cliente quer morrer quando ele vai lá e vê que o advogado não se preparou. Ou que vai ficar gastando tempo com... Gente... Contando história que não é do interesse do cliente, né? Não é do interesse dele, assim. Eu tava... a gente tava preparando um cliente nosso para uma série de reuniões de prospecção, tinha uma muito importante, que é um cliente que eles estão batendo na porta já há anos e tal. E aí, do último minuto, a pessoa com que eles iam se reunir teve uma emergência e falou para a gerente ir lá. Aí a gerente falou assim, gente, desculpa, eu caí de paraquedas. Você concorda que isso pode ser um momento horrível para esse ser humano? Porque ela não estava prevista, ela não sabia com quem que ela se reunia e mandaram ela, vai lá e conversa com o senhor. Eles fizeram um trabalho brilhante de tentar tornar aquilo super bacana e que tenha e que gerasse valor para a pessoa que eles estavam reunindo. Agora imagina se ela naquele momento o escritório fica falando sobre ele e fica fazendo pergunta que poderia ter descoberto no site, sabe? Então, você quer morrer. Eu já fui cliente, você fala assim, pelo amor de Deus, quantas fábricas você tem? Tá no meu site essa informação, sabe? Podia ter olhado antes, né? E eu acho que você pega um cliente tão mais sofisticado hoje em vários aspectos e até hoje, né, eu estava ouvindo um amigo meu que tem uma startup no Vale do Silício. Perdão, ele está em Orlando, é um outro que tem no Vale do Silício. Ele está em Orlando, agora está em Miami, Orlando. Ele estava falando, Bruno, hoje eu jogo no ChatGPT, se está certo ou está errado são outros 500, mas eu tento me informar antes de ir para uma reunião com o advogado, para não ficar tão vendido. Olha só. Então ele fala, cara, eu jogo o meu problema e eu vou dando cutucada. Você fala, tá bom, mas o ChatGPT não é tão confiável ainda. Tá bom, mas... mas para uma reunião, para ele perguntar para o advogado, minimamente fazer perguntas. Então você vê hoje, outro que eu ouvi, Ivan, não sei se eu te contei essa, um escritório estava contando que um cliente fez uma análise de jurimetria e viu quais escritórios tinham mais sucesso determinado tipo de caso em determinada região e entraram proativamente em contato com aquele escritório. Olha só. Olha o nível de preparação que o cliente teve antes de pegar a mão no telefone. Eles falam, cara, a gente sabe que você é processo público, né? Que você é bom nisso, que você não sei o que lá, que você tá indo muito bem e a gente quer conversar com você. Cara, você fala assim, é um outro bicho se você compara com antigamente, né? Que a gente tinha... Eu escrevi por Valor, acho que foi ano retrasado, naqueles de opinião que fica ali, que eu brinco que sou advogado ler, né? Legislação e tributo, que fica no fim do Valor. Eu tava comparando com carro. Para quem gosta de carro, antigamente você entrava numa concessionária de carro com uma assimetria muito grande de conhecimento. Né? O vendedora sabia muito mais que você. Hoje em dia, a galera entra numa concessionária com tudo na mão. Preço, análise, o que tem, o que não tem. Então, qual que é o papel do vendedor naquele momento, né? Quando você pega um cliente que está mais sofisticado, eu não sei se você vê essa transição do cliente estando melhor informado, né? E com muito mais opção do que tinha antigamente, sendo sincero. Pega no contencioso estratégico arbitragem, pode ser uma boutique, pode ser um médio porte, pode ser um grande porte. O que é importante para ele ou para ela naquele momento, né? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento de inflexão, transição, e acho que é por isso que a galera está um pouco de cabelo em pé, né? Não sei se você enxerga isso no teu dia a dia. Eu enxergo, eu acho que os clientes estão, de fato, mais informados. Eu
vejo que a concorrência hoje é muito maior. Sim. Então, né, do momento lá que eu montei o escritório, 2006, você não tinha um volume tão grande de escritórios boutique. Sim. O mercado eu acho que era mais consolidado. Muita cisão também, né? Muita cisão, criação de muito escritório. Eu acho que, assim, especificamente na minha área, contencioso estratégico, não tanto, mas, né, porque sempre teve, mas Sim. arbitragem, a gente tem muitos players novos, muitos escritórios novos. Total. E as arbitragens, né, no começo, quando eu comecei a fazer, eram assim, casos de 100 milhões, 200 milhões. Hoje você tem arbitragens de 3 milhões, 4 milhões, deu uma popularizada. Tá. Né? Esse termo não é muito bom, mas Sim, a gente tem contratos menores e disputas menores. E as câmaras de arbitragem se adaptaram a isso, fizeram regulamentos de arbitragem expedita, custas mais baratas. Tá. Então você tem um novo nicho, um novo mercado, e com isso muitos novos players. E aí o que é difícil muitas vezes é, a gente tem experiência, eu sei o trabalho que dá, eu Sim. sei quanto custa. E às vezes você tem um escritório, é isso, que não tem experiência, que está começando, que não tem ideia do que vai acontecer e que joga aquela coisa de um preço lá embaixo. E aí, paciência, porque eu sei que o preço lá embaixo não dá, esse caso não vai vingar, não vai fazer sentido. Então, é mais importante do que nunca você conseguir mostrar para o cliente por que ele precisa de mim, por que ele precisa do meu escritório. E não um escritório que está cobrando metade ou um terço do valor. É interessante isso, né? Que eu vejo muito um lugar de um processo, entre aspas, eu vou colocar muito entre aspas aqui, quase de como que eu ajudo o cliente a tomar a melhor decisão para ele. E pode ser por vezes, não no seu caso, que obviamente é o que vocês fazem, mas às vezes, por exemplo, o cliente me procura e nitidamente ele está precisando de um planejamento estratégico. Porque tem uma discussão muito maior, assim. Então eu falo, putz, eu não sou mais adequado, mas eu quero ajudar ele a tomar uma melhor decisão. Cara, não sou eu agora, é melhor você cuidar disso aqui e tal. Então tem esse lado. Mas tem um lado também que eu vejo, que é nessa de ajudar o cliente a tomar a decisão, é como é que eu mostro para um cliente, sobretudo um cliente que não está acostumado com aquele tipo de rito, quais são pontos que ele deveria prestar atenção. Sim. Então eu falo, cara, independentemente de quem você vai trabalhar, pô, faz tal pergunta para os outros escritórios que você está conversando, acho que é legal você olhar isso aqui. Que, obviamente, você está levando o cliente para suas fortalezas. Ontem, eu fui almoçar com um cliente. E aí a gente foi no Iguatemi. Fomos almoçar. Fui lá almoçar. E a gente começou a conversar. A gente tem alguns processos. Sim. É uma construtora. A gente tem alguns processos dessa construtora. A gente começou a conversar. Ele começou a me contar que tem um caso grande lá dentro, que eles estão fazendo uma mediação. E que se não der certo, vai virar uma arbitragem, e que daí ele, puxa, eu vou te cotar. Eu falei, não, você não vai me cotar, você vai me contratar. Não vem essa me cotar. Não quero ser cotado, não. Não, claro, confio muito, tenho certeza que seria. Mas lá dentro a gente tem que fazer cotação, a gente é obrigado a apresentar 3 cotações e tal. Aí eu comecei a contar para ele no almoço de arbitragens em que nós estamos trabalhando no momento, em que a parte contrária está representada, às vezes, por escritórios não tão experientes, e quais são as coisas erradas, as besteiras que a gente tem visto e como isso tem prejudicado os clientes. Ele saiu do almoço desesperado. Pelo amor de Deus, né? Desesperado. Umas coisas assim que você olha e fala, puxa, gente, o pedido tá errado, o rito tá errado. Sabe umas coisas... Sim. É o custo disso, né? É o custo, e às vezes é um hidden cost num primeiro momento, porque a pessoa não está enxergando. A pessoa não enxerga. E, isso no tempo. De repente, a empresa, esse meu cliente, eles nunca tiveram uma arbitragem. Total. Então, ele não sabe. Ele acha que, de repente, vou pegar o advogado que fez aqui o meu contrato e pedir para ele. Gente, nada contra, mas cada macaco no seu galho, né? Então, claro. Existem peculiaridades, né? Da mesma forma que se um cliente me ligar e pedir para eu fazer uma defesa tributária, eu não vou fazer, não é minha praia, eu vou chamar alguém que saiba. Sim. Mas é interessante isso, porque eu estava conversando, a gente vai ter, né, enquanto a gente grava aqui, a gente ainda não teve o Strunz Experience, que até o pessoal vai participar, super bacana, e a gente vai ter um roundtable com diretores jurídicos. E eu estava conversando, eu estou fazendo toda a preparação para que seja muito legal, assim, né, trazer essa visão do cliente. E eu sei que não é regra o que eu vou falar agora, mas eu achei super legal que um deles me falou. Não vou especificar quem, mas ele com certeza vai falar sobre isso também no roundtable, que a gente meio que alinhou. Ele estava falando o seguinte, eles estão e é uma multinacional gigantesca, tá, mano? Eles estão no movimento agora de tirar coisa de suprimentos. Olha só. Nunca tinha ouvido falar. Que bom. Eu tinha ouvido o contrário. Bom, gente. Eu tinha ouvido o contrário.
Tá. E eu até quero, para a 4ª temporada, eu tô namorando, eu vou trazer um expert em suprimentos para cá. Eu quero Legal, ouvir o lado legal. deles também. Acho que é importante a gente Sim. ouvir, né? Mas, e aqui não é uma birra contra suprimentos, mas Como pensam, se que alimentam. se alimenta, do que vivem. Mas eu achei super interessante que eu nunca tinha ouvido um DC falar sobre isso. Ele falou, Bruno, fizemos um movimento contrário. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, por mais que a gente tente não direcionar para um escritório, mas direcionar para um tipo de demanda, que falando assim, tem que olhar para isso, a gente viu que a gente estava botando coisa ruim para dentro. A gente estava errando. E esse custo, acho que esse é o ponto que eu queria chegar. E a gente consegue botar o dedo e olhar o custo que isso estava tendo para a gente. Então o jurídico reassumiu, né, esse lugar da contratação. Ele falou, óbvio, tomando todos os cuidados do ponto de vista de compliance, ele estava falando da importância disso, porque às vezes até suprimentos cria um distanciamento, né, do cara falar, ninguém vai falar nada, né, que eu estou favorecendo um ou outro, tal. Então ele falou, a gente está tomando todo cuidado para continuar tendo, do ponto de vista de compliance, todo esse rigor de governança, etc., mas a gente consegue olhar o custo disso no tempo, ou seja, quanto que isso custou para a gente não escolher necessariamente o melhor parceiro e ter essa visão muito, muito, muito voltada para preço. Então, óbvio, eu estou falando, de repente, uma exceção hoje, mas eu acho que mesmo olhando para suprimentos, que eu venho estudando muito o que eles estão olhando, e tem um movimento de suprimentos muito tímido, mas que está pegando corpo, que eles chamam de Value Beyond Savings. Que é, como é que suprimentos consegue se posicionar como uma área estratégica também, e não ser só o cara do esse é seu melhor preço, ou vamos fazer um bid reverso, um leilão reverso. Então, eu acho que a gente está vivendo um xadrez ainda das empresas. Eu lembro da Ambev, gente, que é nada contra, mas eu lembro quando a gente se apaixonou pelos e-auctions, né, os leilões reversos. Não sei se a Ambev faz isso até hoje ou não. Mas eu lembro que aquilo foi muito uma descoberta de, podemos pagar mais barato e vamos... Não sei se isso custou ou não para eles, mas eu acho que a gente também está vivendo esse novo xadrez na compra, né? O cliente tentando se reestruturar também em relação a isso. Eu acho que a gente vai... Eu acho que esse processo educativo, na minha opinião, ele tem que ser agnóstico. Eu quero te ajudar a tomar a melhor decisão para você. E o cliente tem que enxergar isso em você. Porque a partir do momento que ele enxerga isso em você, mesmo que você perca aquela venda no curto prazo, imagina que você avisou, você falou, olha para isso, vê aquilo e dá o BO depois. A chance desse cliente voltar para você é tremenda, se você tem uma visão de longo prazo e não uma visão de toda oportunidade que bate na porta, eu preciso converter. Eu acho que esse é uma armadilha que a gente se coloca também. Lógico que é chato perder. Mas eu acho que faz parte. Para mim, assim, essa coisa do longo prazo. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um cliente que eu atendo, uma pessoa física, numa arbitragem, e ele, atualmente, é diretor de uma companhia. E eu falei, puxa, outro dia eu fui almoçar com ele, não foi no Iguatemi. Fui almoçar com ele e falei, puxa, me apresenta na sua empresa. Queria, né, você me conhece. Bom, primeiro eu perguntei se ele estava satisfeito com o trabalho, para ele me dar um feedback. Claro, ele perfeito. Elogiou, falou que estava super feliz, que você sentia super cuidado, que legal. Que sentia super satisfeito. Falei, puxa, já que você está tão feliz, será que você não poderia... Adorei, já que... Será que você não... Né, eu queria conhecer... Ele, lógico, com certeza, tal, e marcou... Ele falou assim, olha, mas a gente não tem muito contencioso. A gente tem um contencioso pequeno. Eu falei, não tem problema. Não tem problema. Vamos lá bater um papo. Vamos lá. E aí ele marcou uma reunião com o diretor jurídico, conheci o diretor jurídico. E foi isso, assim, eles têm 3 processos, é uma empresa grande, assim. Eu falei, nossa, eu nunca vi uma empresa desse tamanho com tão pouco processo. E é uma coisa da cultura, mas conversa vai, conversa vem. Eu comecei a falar de um trabalho de pré-contencioso, de algumas coisas que a gente pode fazer em relação a, enfim... Sensacional. Os possíveis litígios, ele achou isso legal, ele nunca tinha visto. Então, assim, eu saí de lá com um pedido de proposta? Não, zero. Perfeito. Não saí com um pedido de proposta. Perfeito. Mas eu conheci uma pessoa nova, ele sabe o que a gente faz, a gente foi super bem referendado pelo atual, né, diretor da empresa. Então, assim, eu acho que... Essa pessoa muda de empresa. Não, e daí saiu um papo que tem uma associação, que é uma empresa do agro, que tem uma associação... E que, de repente, a gente poderia dar uma palestra nessa associação. Legal, tô super... Esse efeito multiplicador, né? Então, é isso. Às vezes, você vai na reunião... Poxa, eu queria que ele falasse assim... Nossa, acabou de entrar um problema aqui. Coitado, né? Sim. Enfim, não saí de lá com pedido de proposta. Mas é isso, eu fiz um contato. É o que você falou. Daqui a pouco ele pode ir para outro lugar. Ou vai surgir daqui a um tempo. Uma coisa ele pode lembrar de mim. Ou pode nunca dar em nada, mas... Vou deixar de fazer o contato. Mas olha só, eu acho que tem 2 coisas que eu vi você falando várias vezes aqui, que me chamam muita atenção, eu tinha até anotado aqui,
no final do dia, você não tá na frente do computador. Só. Você falou de almoço, né? Então, eu acho que tem uma questão que você sempre foi bastante, eu lembro da tua lousa, do teu quadrinho lá na sala, que é a questão da disciplina, que eu acho que a galera ignora os juros compostos dessa disciplina, porque é isso, você tá se colocando, você tá se espalhando, você tá almoçando, e você não sabe as ramificações, né? Mas, assim, eu sou assim, mas também aprendi a muito custo. Fala sobre isso. Porque eu tive momentos no escritório, a gente tem momentos que a gente fica assim, Um turbilhão. assoberbado. Uhum. Então, tiveram, assim, períodos da vida que eu tava com tanta coisa para fazer, que realmente eu negligenciei. Tá. E aí a conta chega, porque aí você olha e fala, caramba, e o meu pipeline? O que eu tenho de proposta na rua? Eu tô trabalhando nesses casos aqui, eu tenho um trabalho intenso os próximos 6 meses, mas... E depois? E depois, eu olho para frente e falo, o que eu tenho de contatos, de propostas, o que... Sim. Né? E já aconteceu, já tiveram momentos do escritório dar Uma entre-safra. uma entre-safra, porque eu negligenciei isso. Então, Perfeito. Aprendi Perfeito. a duras penas. Você paga essa conta, né? Você paga essa conta. Porque se você deixa de fazer esse tipo de coisa, tudo bem, tem épocas que dá sorte, que os casos vêm, que as pessoas procuram, acontece. Mas não dá pra você confiar só nisso. E eu peguei momentos de entre-safra. Uma vez até que a gente conversou, você lembra? Quando a gente fez aquela consultoria aquela vez? Foi esse período, porque quando a gente fez a cisão do escritório e essa mudança de posicionamento, a gente teve, assim, 1 ou 2 anos tão intensos de trabalho. Eu lembro. Anos ótimos no escritório que a gente deu uma negligenciada. E, Sim. de repente, eu falei, e agora? Caramba, a gente trabalhou, entregou um trabalho maravilhoso, foi, né, ganhamos as causas, representamos os clientes, tudo ótimo. Mas e agora? Uhum. Então, é algo que eu tento, de fato, me policiar. Você precisa semear, né, o Você tempo precisa inteiro. semear. Mas você sabe que a gente teve um maio histórico. Assim, melhor mês da vida. história da empresa. Assim. Esse ano a gente já, né, estamos gravando aqui em setembro, a gente dobrou já de faturamento. Então, só que quando a gente teve o maio histórico, a Glau, que trabalha comigo, que é a nossa PMO dos projetos, que também é advogada, ela falou, nossa, ela até mandou uma mensagem, maio foi um estouro, né? E aí eu fiz questão de pegar cada um deles e mostrar para ela da onde veio. E quanto tempo você ficou? Exatamente aí que eu ia chegar. Eu falei assim, olha só, isso aqui não é sorte. Óbvio, perdão. Você tem que dar sorte também de timing. Não tô negligenciando, pelo amor de Deus, a sorte, falando que é tudo a gente, é maravilhoso. Mas eu consigo traçar, esse aqui é um cliente que a gente tem desde 2019, mas a gente entrou numa entre-safra aqui com ele, e agora ele voltou porque eu tomei café com fulano, ciclano, beltrano, e a gente tinha conversado sobre isso, eu fui num evento que eu encontrei a moça da RH, não sei o que lá. Então eu fui mostrando para ela o quanto tudo foi manter esse giro em alta rotação do ponto de vista de network e gestão de relacionamento. Eu falei para ela, não foi... mesmo um que foi super rápido, eles meio que em 2 semanas fecharam 4 treinamentos com a gente, que é um projeto grande pra gente. Eu falei, peraí, eu comecei em 2023. Eu fui lá, e aí ano passado eu fui fazer um evento lá, que na verdade era eles estavam hosting um evento, e eu fui, né, palestrar nesse evento que eles tinham feito, aí encontrei a pessoa. Então, eu acho que a gente minimiza muito também o impacto que, além de você semear, mas eu brinco desses encontros casuais, de você ver, né, a pessoa te ver. Então, eu acho que tem um lugar, por exemplo, falando de evento, né, que eu acho que a galera desperdiça demais evento. Porque evento você tem uma oportunidade infinita. Por exemplo, puxa, pré-evento, o que eu posso fazer? Puta, eu posso mandar mensagens. Aliás, eu vou tirar colo num evento com vocês, tá sabendo, né? Não. Vocês vão no Rio. Você vai? Eu vou. Olha. A Má vai me levar. Que legal. Lógico, vai ter um monte de potencial cliente lá, né? Total. Todos. Aí eu vou com vocês. Mas brincadeiras à parte, eu não tô indo pra esse evento com vocês, que vai ser uma delícia estar com vocês. Nossa, tem uma pessoa pra te Olha apresentar. lá, tem que colocar no mundo. Mas eu não tô indo com a expectativa que eu vou lá fechar uma venda, que é um pouco o que você tava dizendo. Eu vou aparecer.
E conhecer as pessoas. E conhecer pessoas que eventualmente conhecia e vocês todos se conhecem, né? Então alguém que tá numa roda que eu conheço pode me apresentar para uma outra pessoa. Total. E você saber se colocar nesses eventos, né? Eu tenho um queridíssimo que inclusive vai participar do Experience, do Roundtable com escritórios, que a gente pegou 3 escritórios diferentes para ninguém falar, não, mas isso é só o Big Law. Não. Tem o pequenininho, eu peguei um pequenininho, eu peguei o Renan, que foi do Grupo Libra, que começou o escritório com 0 de faturamento, nunca tendo... Ele tinha sido escritório já, mas assim, carreira de in-house a vida inteira. E aí? E ele tá bem? Tá super bem. Olha, que legal. E pegamos a Lu Sato, que inclusive foi da primeira temporada, tá no Tozini, participou. Então, para pegar esses temperos. E o Rodrigo Borges, do CBA, ele tava falando um negócio que mexeu muito comigo. Ele falou assim, que tem muito a ver com a frase, né? Que networking é a arte de ser uma pessoa interessante, interessada, sem ser interesseira. Porque você vai com um cifrão na testa, é muito quente, assim, a pessoa percebe, né? Ele falou, Bruno, eu trato como uma entrevista. No sentido de, eu quero ter um olhar de curiosidade em relação àquela pessoa, entender o que ela faz, o que ela não faz, por que ela tá lá. E ele falou, isso mudou pra mim como eu encaro o networking, porque antes era um burden, né? Era um ônus. Ele falou, puta, que saco, né? Ir lá, achei que... Ele falou, quando eu comecei a perceber que, tem um monte de gente interessante, tem pessoas que não são pra mim, eu não sou pra elas também, e tudo bem. E aí eu vou circular e falar, bom te conhecer. Bruno, tem uma questão que eu acho que às vezes a gente esquece, que é a empatia. Total. Porque quem vai comprar é um ser humano, é uma pessoa que está do outro Boa, lado. sensacional. E você tem que ter uma empatia, porque se a pessoa não vai com a sua cara, você não vai com a cara da pessoa, a conversa não flui, o negócio... Não adianta. E vai acontecer. E pode acontecer, não é com todo mundo que a gente tem empatia, que a conversa flui. Às vezes eu vou nos almoços e você fala, gente do céu, você começa a puxar papo, o papo não... E não vai, né? Desenvolve. Parece aquela moça que participou do podcast lá, não sei se você viu essa, que viralizou, gente, é cringe total. Ela foi no podcast errado. Eu vi. Mas eu entro nesse buraco negro, né, Van? Quando acontecem algumas coisas, a Má diz, me conta tudo, porque eu assisto o podcast inteiro que a mulher gravou e tal. Não, é um negócio, é isso, a mulher não dava retorno, e você fala, gente, pelo amor de Deus, levanta e sai daí nervoso. Eu acho que saber também circular, né, eu fico muito olhando pra isso. Mas olha só, você quando você foi traçando, e eu sei porque eu vivi isso do teu lado também, você saiu super bem no Machado Meyer, a ponto deles te indicarem trabalho. Até hoje, não só o Machado, mas pessoas que saíram do Machado Meyer, com quem você tem uma relação, te indicam coisa até hoje. Então, eu acho que todos... O Binho foi trabalhado, o Dr. Rubens foi trabalhado, o Domingos foi trabalhar. Eu acho que tem um negócio de construção, também de como você se coloca no mundo muito importante, entendeu? Eu sempre falo isso. Eu falo assim, cara, a maioria das pessoas, tem um estudo de Harvard sobre isso, as pessoas te ajudariam se você pedir, se você se colocar. Se você é uma pessoa legal... pessoas estão dispostas a te ajudar e eu acho que às vezes a gente subestima também esses juros compostos, porque eu vejo isso muito claramente, você mantém tua rede não só pessoal, mas profissional muito ativa, você participa bastante de eventos, você circula, então eu acho que às vezes parece muito simples a gente falar que é só isso, obviamente que não é só isso, mas isso é um componente assim, fundamental. E eu acho que isso requer um esforço, Total. Porque no dia a dia, é isso. É muito mais fácil eu pedir um almoço, almoçar na minha mesa. Perfeito. Então, tem assim, às vezes eu percebo que, assim, um mês inteiro eu fiquei no escritório. Porque tem audiência, tem não sei o quê, tem pra... De repente, eu tô lá almoçando, aí começa a me dar uma agonia. Eu falo, gente, eu preciso sair daqui. Eu preciso... Começa a me dar... Total. Agora, a inércia é, assim, eu prefiro pedir almoço, porque eu almoço aqui na minha mesa rapidinho. Com isso eu consigo terminar minhas coisas, consigo ir embora mais cedo, eu consigo ir para casa ficar com os meus filhos, consigo sair para jantar, consigo, sei lá, fazer outra coisa que eu queira. Sim. Então a inércia nos leva para isso. Porque você parar tudo que você está fazendo, entrar em contato com o cliente, agendar, ir até o restaurante, almoçar, voltar, é um esforço. Total. Né? E eu gosto muito de fazer isso, assim, pra mim não é um esforço no sentido assim, ai, que sacrifício. Tem gente que não gosta, né? Que fala, ai, que saco em congresso, ficar encontrando bateria social. Tipo, eu gosto. Vai bem. Eu gosto de encontrar as pessoas, de conversar. É uma coisa que me dá um prazer, assim. Eu gosto de gente, então eu não tenho problema com isso. Mas é isso, eu tô no escritório, tem um monte de coisa pra fazer. Eu tenho um prazo, eu tenho que fazer uma proposta, eu tenho que estudar um caso, eu tenho que... Né? Agora eu tô atuando como árbitra em vários casos, eu tenho que preparar uma sentença, eu tenho que ler uma manifestação, eu tenho que dar uma decisão.
Sim, parece tu. E é engraçado você estar falando, tem uma cliente minha, eu tava falando com ela, a Bruna, eu tava falando com ela essa semana, que eu brinco com meus filhos, toda vez que meus filhos falam, eu sou um idiota, eles, sabe, eu falo assim, filho, cuidado com essas frases que seu cérebro pode ouvir. E eu acho que com venda, com prospecção, né? Óbvio, tem coisas que você faz com mais facilidade, tem coisas que você faz com menos. Óbvio que você tem, eu ouvi essa expressão essa temporada aqui, amei, né? O Felipe Veiga, que eu bati um papo, ele falou de lugar de potência. Óbvio que você tem que maximizar o teu lugar de potência. Você vai super bem em evento? Vamos te colocar mais em evento. A outra não gosta tanto de evento? Tá bom, vai um pouco menos, vai fazer mais disso, mas precisa fazer, né? Mas eu acho que esse negócio do ai que saco é uma profecia autorrealizável. Porque quanto mais você fica repetindo esse troço, eu sei que parece conversa de coach agora, mas eu genuinamente acredito nisso. Você precisa ressignificar o teu porquê. Se o teu porquê é dinheiro, vai com tudo. Não sou eu que vou ficar toda hora falando. Mas, cara, você precisa ressignificar esse negócio da tua cabeça. Porque quando você começa a olhar que aquilo é fundamental pra tua vida, pra tua carreira, eu acho que a gente se acostumou um pouco, sobretudo em estruturas mais maduras, a não olhar isso como parte da sua sobrevivência, que é o que a gente estava falando antes. Eu falo, gente, não tem ninguém vendendo pra mim. Eu adoro quando eles viram pra mim e falam assim, Bruno, você tem que entender que no mercado jurídico é um pouco diferente. O sócio, a sócia, tem que entregar, tem que vender. Eu falei, cara, tem ninguém vendendo por mim. Ah, pra você é fácil. Não é. Não é. Até porque a mentalidade de capacitação, de treinamento e até por vezes de consultoria não é óbvia em escritório. Sobretudo de capacitação. Você tem os maiores, tem a universidade corporativa, beleza, mas e os outros? Você convencer a pessoa que ela vai diminuir o bolo dela, que ela vai distribuir de dividendo naquele mês, se é um que tem uma recorrência ali, ou minimamente vai diminuir aquilo para investir em você, a pessoa sente no bolso dela. Ela fala, porra, cara, tá tirando meu negócio. Então, como é que você convence a pessoa que aquilo vai valer a pena para ela? Então, é um esforço também, mas eu acho que no final a gente se acostumou com a mentalidade errada. Eu acho que de olhar isso de um modo muito negativo. Eu não tô dizendo que você tem que gostar de tudo, mas é que nem exercício, né? Eu não vou pra academia todo empolgado toda vez. Não vou, óbvio que não vou. Minha esposa, menos ainda. Mas brincadeiras à parte, eu tenho que ir, porque aquilo conecta com um propósito maior para mim, de longevidade, de vida, de eu me sentir bem. Então eu falei, cara, eu brinco comigo mesmo, que eu falo, não negocio com terroristas. Porque eu preciso ir. E se eu fico pensando muito, eu não vou. Tá na rotina. É isso. E às vezes sai. E quando sai, você precisa ter a resiliência de, beleza, eu não vou ficar chorando leite derramado. É isso que acontece com contatos, com venda, né? Então tem esses períodos que a gente, de fato, tem período que não dá. Eu tô me preparando para uma audiência, eu não vou conseguir. Claro, fazer almoço. Mas aí eu preciso lembrar para sua audiência. Eu brinco que a minha vida é feita no intervalo entre audiências. Boa, tô no intervalo, tô na entre safra. Então vambora. Daqui a pouco eu vou ser engolida pela próxima. Olha só, Van, mas às vezes, eu sempre falo pros clientes, eu não sou a pessoa que vai falar que você tem que fazer 5 almoços por semana. Eu acredito muito nos juros compostos. Óbvio, com esse ebb and flow, você vai fazer mais quando você estiver na entre safra e tal. Mas, por vezes na semana que você está em audiência, 2 WhatsApp que você mandou, tá pago. Já resolveu. Tá pago. Porra, é o que eu consigo fazer, né? Como é que é aquele negócio? Fiz o que pude pouco, tudo bem, porque você realmente tá com muita coisa, mas a gente negligencia que a gente tem outras formas de fazer que não é só... Aliás, o presencial é a tua ferramenta mais cara. Porque ela exige tudo isso, de você, é o tempo de não sei o que lá, o desgaste que você tem. Mas olha só que curioso, eu não sei se eu já falei isso aqui no Vendendo Valor, mas eu com certeza falei isso essa semana. Imagina um dia que você tomou um café da manhã com um contato seu, alguém do seu relacionamento, alguém de outro escritório, pô, vocês têm um esquema ali que a pessoa quando tem conflito te passa coisa, um amigo, uma amiga. Aí de manhã você fez uma reunião de prospecção, aí você foi almoçar com um cliente. E aí você chega no escritório, lá no WK, 3 da tarde. O que você vai falar? Não trabalhei ainda. Socorro. Não trabalhei ainda. Vou começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar. Eu acho que é aí que a gente precisa ressignificar. Você fala, não. Isso aqui tem que ser parte do seu trabalho. Isso aqui tem que, se você não reservar tempo, tudo vai passar na frente. Eu falo, cara, esse negócio do dar tempo, ele é uma armadilha, uma areia movediça, porque tudo vai passando na frente, e você fala assim, não, mas meus clientes têm muita coisa. Tudo bem, mas, porra, um almoço. E eu acho que a gente tem que saber, assim, aproveitar os momentos, as oportunidades. Então, às vezes é muito difícil a gente sair do escritório para ir num congresso. Passar um dia inteiro num congresso. E aí, às vezes, a gente fala pro pessoal do escritório, o pessoal gosta, né? Os advogados gostam de ir, a gente disponibiliza algumas inscrições, vamos no congresso. Aí tem o almoço do congresso. Eu fico louca a hora que eu vejo. A galera almoça junto. As pessoas do escritório almoçando juntas, na mesma mesa. Gente, a gente tá aqui para ouvir a palestra, mas a gente tá aqui para fazer contato. Sim.
Não vamos almoçar a gente almoça junto todo dia. A gente já se conhece, né? Senta numa mesa. Ah, mas eu não conheço ninguém. Tudo bem, senta numa mesa. Vai criando repertório. Oi, tudo bem? Eu sou fulana, eu trabalho. Com quem você trabalha? Com o que você faz? Gente, a gente tá aqui pra isso. Então, às vezes eu acho que falta, assim, essa... É uma zona de conforto, né? A gente fica numa zona de conforto. Óbvio, é muito melhor eu almoçar com pessoa que eu já conheço, vai exigir menos de mim. Mas tem que sair dessa zona de conforto, tem que se expor, tem que... Total. Ô, Van, e aí, voltando à questão, eu vou linkar isso com a arbitragem, porque eu imagino que tudo que você tá falando de, se expor, participar de evento, ter contato, circular... Como é que foi a construção? Você falou daquele caso emblemático, mas legal, não foi só aquilo. Só não, porque foi um baita caso. Mas assim, como que vocês construíram essa reputação ao longo do tempo? O que você fez? Lógico, você trabalhando em casa legal, mas que mais? Que, do ponto de vista pragmático, assim, você fez? Olha, eu acho assim, que a gente sempre cuidou para fazer um trabalho bem feito, cuidadoso. Sim. O que, assim, é um diferencial até a página 2, né? Porque a maioria dos inscritos, não todos, mas a maioria Muitos faz... são bons. São bons, tem muita gente boa nesse mercado. Claro. Mas isso é o pressuposto, né? Perfeito. Então, assim, a ponto de partida é você ter excelência. Se você não tiver excelência, você não vai para a próxima página. Agora, Sim. você ter excelência Sim. não te tira da página 2. Você tem que avançar. Então, Total. excelência é o pressuposto. Ó, põe aqui, ó. Eu acho... Pra você não ficar muito longe aqui. Melhorou? Melhorou. Vim pra cá. Eu vou te falar uma coisa que já aconteceu em 3 situações. Tá. A parte contrária da arbitragem nos contratou. Que demais. A parte contrária perdeu, a gente ganhou a arbitragem. E a parte contrária veio nos procurar. Isso é demais, hein? E pra mim, esse é eu falo, gente... Supra-sumo, É o né? supra-sumo. Porque assim, a gente atuou contra os interesses da outra parte. A gente ganhou o caso. Mas a gente não atuou de uma forma que eles ficaram com raiva, porque às vezes tem uns advogados que... Era humilhar, né? O que é humilhar? O que você encontra na rua, você quer estrangular a pessoa. E não foi o caso. Então, eu acho que a gente tem uma forma de atuação, assim, que é uma forma ética. Claro. E é uma forma... alguns árbitros brincam, né? Falam assim, porque o escritório tem muita mulher. Fala, lá vem as mulheres com a luva de pelica e tal. E falam que a gente bate de uma forma elegante. Claro. Então, virou meio que uma marca, assim. Sim. Que o escritório é elegante. Perfeito. Mas que isso não faz com que a gente seja menos combativo. Perfeito. Quer dizer, que a gente total. consegue bater sem Você não agredir precisa, o advogado, total. sem agredir o cliente. Porque cada um tá lá fazendo o seu trabalho. Mas você sabe que em M&A rola isso também? Eu vejo um movimento, eu falei com o Sérgio sobre isso aqui, que é como você lida... Olha só que interessante, Ivan. Como que você lida com o escritório do outro lado da mesa? Porque chances são que vocês vão se encontrar mais vezes. E chances são que esse escritório, por exemplo, eu acabei de receber hoje um currículo de uma advogada de um outro escritório que a gente atuou contra, falando, puxa, o pessoal aqui falou muito bem no seu escritório, falou que o seu escritório é uma referência nessa área. Isso é muito legal. Você fala, poxa, que legal. Quer dizer, os outros stakeholders aí que estão trabalhando, vendo a nossa atuação, estão elogiando. Que também é tijolo a tijolo, né, Van? Porque não adianta você fazer isso num caso. E mais que isso, não é que eu estou agindo dessa forma porque esse é meu objetivo, é zero. Total. Eu tô ali focada em defender o meu cliente. Mas você acredita nisso? E ganhar. Mas eu não preciso fazer isso Total, sendo mal educada, grosseira, eu quero ganhar dentro das 4 linhas, eu não quero ganhar fora. Não, faz muito sentido. Eu quero, dar uma voadora e quebrar o joelho do cara fora no vestiário, eu quero ganhar ali dentro. Sim. Então eu acho que isso foi criando um pouco uma marca. Tá. E dos escritórios falarem bem da gente, e dos escritórios irem indicando a gente para situações em que há conflito. Muita indicação, às vezes, vinda dos próprios árbitros que viram a gente atuar em casos. Então foi uma construção, assim, formiguinha. A gente se especializou muito. Sim. Né? Então, tanto eu quanto a Marília, quanto o Domingos, a gente fez aquele fellowship do CIARB. Foi algo muito legal, porque a gente, enfim, teve que estudar. Voltar, eu acompanhei a loucura lá em casa. A loucura é uma coisa que você para estudar. Então a gente se especializou nisso. A gente falou, se a gente quer fazer isso direito, vamos entender. Então a gente vai em todos os congressos, a gente fez esse fellowship do CIARB, a gente estuda. Né? Aí foi legal porque eu comecei a ser chamada para
para congressos, para dar palestras, para dar aula. Então, foi uma coisa foi puxando a outra. E você hoje já é árbitra, então, né? E aí comecei... Isso também aconteceu, como é que foi essa evolução? Eu acho que foi natural, assim, eu acho, das pessoas, porque existe um ecossistema. Sim. Né? Eu acho que esse ecossistema começar a ver e falar, poxa, essa advogada aí, ela entende da área, ela sabe, para ver que sabe o que está fazendo. Claro. E aí, quando a gente fez esse fellowship do CIARB, eu acho que foi também um turning point para essa atuação como árbitro. Legal. Foi algo super legal. E aí, eu fui indicada num caso pequenininho, né? Aqueles que a gente fala assim, nossa, que você faz para experiência, porque não ganha nada. Mas foi muito legal. E aí as coisas foram indo, assim. E eu comecei a receber indicações, primeiro para atuar como presidente, porque presidente, quem indica são os outros árbitros. Perfeito. Então, são os colegas árbitros que me conhecem, que já, enfim, me viram trabalhando, que começaram a me indicar. E depois, o legal foi que as partes começaram a me indicar, os escritórios começaram a me indicar como coárbitra em alguns casos. Ô Van, e para quem tá... Eu ouço, tá? Que eu sou um mero mensageiro, tá? Eu não tô dizendo aqui... Eu não tenho nem como opinar, porque eu não vivo isso no dia a dia. Mas é a galera que, por vezes, está criticando a arbitragem versus o que era a proposta original dela e as coisas que vem acontecendo. Eu aqui, como leigo e mero espectador na arquibancada... vejo às vezes, eu não sei se o que eu vou falar é correto, aí você me corrige se eu estiver falando besteira, mas eu brinco que o povo, eu vi um movimento nos últimos anos da galera deixando aquela carta na manga ali para anulatória, alguma coisa relacionada a conflito. Então, assim, como é que você enxerga, né, a evolução do Instituto olhando para agora? Faz sentido algumas críticas? Não faz? O que você enxerga? Eu acho, Bruno, que as críticas, elas fazem parte do crescimento do Instituto. Então, se você parar para pensar, embora a lei de arbitragem seja de 96, a constitucionalidade dela é de 2001. A gente começou, de fato, a ter... Então, assim, em 2001, as partes começaram a incluir cláusula compromissória nos contratos, até esses contratos serem descumpridos, isso virar arbitragem. Então, demorou uma década, assim, até a gente ter realmente um volume de arbitragens, e esse número vem crescendo. E com o crescimento, é natural que você tenha adaptações que você tenha que fazer. Então, se antes a gente tinha 50 árbitros atuantes, hoje tem, sei lá, 400, que tem muito mais gente atuando. Mais câmera também. Muito mais. O volume de arbitragens cresceu. Então, eu acho natural que exista uma autorregulação no mercado. E a gente teve um momento de ações anulatórias, e a ação anulatória por si só, ela é uma ação prevista na lei de arbitragem. Perfeito. Ela serve para anular a sentença quando, de fato, a sentença está errada. Perfeito. Então, o fato de existir uma anulatória... Não é o problema seria assim, puxa, a gente tem 80%, sei lá, um número grande, 50% das sentenças arbitrais vão para o judiciário e 80% são anuladas. Os números mostram que, né, estatisticamente, o percentual de ações anulatórias é baixíssimo. Legal. E das ações anulatórias que são providas, quase nada comparado ao universo. Boa. Agora, quando a gente tem uma decisão anulando uma sentença arbitral, é uma coisa que gera um ruído. Claro. Né? Ainda mais agora que as ações judiciais não estão mais sob sigilo, né? Porque o Tribunal de São Paulo entendeu que as ações não têm que ser sigilosas. Então, isso gera uma manchete. Entendi. Especialmente quando envolve questão de revelação. Né? Porque, puxa, o árbitro fulano de tal fez isso, deixou de fazer aquilo. E muitas das vezes, pode ser que tenham sentenças anulatórias que estejam corretas. Perfeito. E você vê que, às vezes, o árbitro, de fato, devia ter revelado uma coisa que ele não revelou. Agora, faz parte do desenvolvimento. A gente está todo mundo aprendendo com isso. As próprias câmaras de arbitragem alteraram seus regulamentos. Hoje existem vários guidelines sobre o assunto. Então tem uma evolução do próprio ecossistema, né? Faz sentido. Então, assim, eu acredito muito na arbitragem. E esses advogados de M&A, como eu fui, que ficam fazendo copy-paste de cláusula compromissória. Puxa, então... Sem saber nada do que tá falando. A gente quer morrer, né? Então você deve saber que a gente tem feito alguns treinamentos sobre cláusulas compromissórias. Necessaríssimo. Em escritórios de M&A, em escritórios de contrato. Sim. A gente tem ido fazer uma apresentação muito legal, aliás,
sobre assim, cláusula compromissória. Sim. Gente, o que vocês não podem escrever? Fala assim da gente, coitado da gente. Tem muita coisa pra ler. Mas tanto que a cláusula compromissória é chamada da Midnight Clause. Tem esse Boilerplate apelido. total. É a última coisa, você passou por tudo, pelo preço, todas as condições do negócio. Total. Aí você chega lá na resolução de disputa, ninguém discute a cláusula total, compromissória, ninguém. Eu vivi isso, ninguém. E aí o que acontece é que na hora que tem Vem a litígio, muitas vezes a gente tem problema depois, na hora de iniciar uma arbitragem. Sim. Então, existem cláusulas patológicas, existem cláusulas, disposições... Então, assim, existe uma disposição padrão, que vem em todas as coisas de M&A. Uma parte indicará um árbitro, a outra parte indicará... Gente, você não precisa dizer isso se você está falando que você vai aplicar o regulamento da Câmara de Arbitragem X. Olha só, isso eu já não sabia. Você não precisa pôr o prazo, porque às vezes o prazo que você colocou é diferente do prazo do regulamento. Então, Isso vai dar pau, vai pode dar dar pau. pau. Então, assim, a entendeu? cláusula compromissória, ela tem que... Né, tem algumas pessoas que defendem que a cláusula teria que ser enorme, que você teria que definir muitas coisas. Coisa meio americana, né? Eu acho que, puxa, faça uma cláusula sucinta que vai funcionar, faz referência ao regulamento. Os regulamentos, eles são atualizados por conta de jurisprudência, por conta de decisões de guidelines internacionais. Tem gente que E é estuda... bom para a própria cláusula isso, É bom para a né? própria cláusula. Sim. Então, a gente tem Faz feito total esse... sentido. E aí a gente fala assim, por que você está elegendo essa Câmara aqui? Ah, sei lá, porque aqui... Não, legal, ela é ótima, mas Vamos pensar aqui? existem outras. Total. Então, existe a vantagem dessa, tem a vantagem daquela, dependendo. Então, enfim, eu acho que tem uma... De fato, assim, é uma Midnight Clause que... E você sabe, Ivan, que eu fui estagiário do Tristão, né? O Tristão veio para essa temporada também. E eu falo que eu devo muito a ele, assim, além dele ser um amigo querido, ele me ensinou, em grande parte, a olhar com outro olhar para contratos, para direito civil. Ele me ajudou a construir uma base muito boa, que me ajudou muito em M&A. Na linha de são bichos similares, mas diferentes, né? M&A também tem um rito, né? Também tem um modus operandi muito específico, não é o fato de você fazer... Mas é um contrato. Sim. Envolve contratos, né? No final das contas. E uma das coisas que ele falava assim, cara, no frigir dos ovos, você deveria conseguir estruturar um contrato página em branco. E o que ele queria dizer com isso, óbvio que ele estava estressando o ponto, era que você tem que saber o porquê das coisas que você está colocando, e muita coisa que você coloca em contrato está no Código Civil. E você não precisa, sabe? Então a gente também... Então ele fala assim, cara, esse negócio do copy-paste, da minuta padrão, ela é uma armadilha tremenda, se você não sabe o que você está fazendo. Porque você entra, o boilerplate, né, as disposições gerais, às vezes tem coisa ali que a discussão vai ser daquilo. Porque às vezes você enfiou um negócio lá nas condições gerais, e tem, gente, eu sou super cuidadoso. Eu já vivi você fechar a minuta às 3 da manhã. E eu sei que por vezes passa coisa, né? Meu, e às vezes o cliente tá no teu cangote, pô, falando o que é aquilo, você fala, meu, você tem certeza, tal. Então eu sei que ser engenheiro de obra pronta em SPA, às vezes é tricky, porque eu não sei qual que foi o contexto que aquilo aconteceu, mas dito isso, eu acho que esse olhar da linha de produção, você tem que tomar um pouco cuidado, e eu tô falando isso de quem já cometeu esse erro, sabe? E a gente fez... Foi muito legal. A gente foi lá no Sérgio, fizemos esse treinamento lá para toda a equipe de M&A. Sim. Foi uma troca super legal, porque a gente falava assim, gente, vocês sabem para que serve a sede da arbitragem? Quando você fala que vai ter sede, assim, não sabem, porque é uma coisa muito específica. E aí começaram a vir umas dúvidas super legais do pessoal de lá. Não, mas então se a gente está fazendo um contrato com uma parte... Isso, então você tem que considerar eventualmente uma outra sede. Sim, sim. Tem aquela cláusula de reembolso de custos e despesas que ela costuma ser super confusa. E a gente explicou para eles para que aquela cláusula serve. Quando você chegar numa arbitragem, o que vai ser considerado? Então foi uma troca muito legal. E aí a gente trouxe para eles também alguns exemplos que a gente vê no nosso dia a dia de cláusulas de SPAs em M&As que dão problema. Então, assim, gente, um SPA que tem ajuste de preço, earn-out, vai dar besteira, E como a gente está na ponta que atua e que a gente vê... A bucha. Quais são as decisões, como que os tribunais arbitrais interpretam essas cláusulas? A gente foi ter essa conversa com eles, do tipo, o que vocês querem dizer quando vocês escrevem isso? Não, a gente quer dizer isso, mas, gente, não é isso que está sendo os dito. árbitros estão entendendo. Então, foi uma troca super legal. Isso é muito legal, né? A gente falar assim, legal que você está querendo dizer isso, mas veja como que isso está sendo entendido. E essa visão multidimensional, né, do direito, eu sempre falo isso, né, que os problemas dos clientes, eles não vêm como etiqueta, a gente coloca etiqueta nela por conta da nossa especialização, e quando você começa a ver
Aí fica mais orgânico até essa união, né? De você olhar o M&A junto com o contencioso, o contrato junto com o contencioso, e fica um negócio mais fluido do que cada um olhando a Uma sua... caixinha. Tipo medicina, né? Eu acho que essa medicina que tá olhando... Integrativa. Integrativa, isso aí. Eu falei outro dia, porque o Abud me indicou ele falou, vai nessa aqui. Eu falei, o próprio nome eu já sei que o ticket já aumentou em 3 vezes. Só esse nome. Mas assim, conceitualmente eu gosto do conceito de você falar, cara, porra, ao invés de cada um... Óbvio que a especialização tem o seu lugar, assim como na medicina também tem. Mas se ninguém tá olhando todo, você perde essas nuances, né? E eu sei, para quem viveu contratos, muitos que você entra num piloto automático, Van. É muito confortável você... Né, pegar aquilo lá e entrar no batidão. Eu falava muito pra turma, ata de Assembleia Geral. Você sabe que minha lei das SA, ela lá toda marcada, né? Foi a única coisa que eu não me desfiz, eu não sei porquê. Agora eu dei tudo pra Carol, todos os meus livros. Eu acho que deve ter alguns no teu escritório também. Mas eu falava, cara, você sabe por que a gente coloca isso na ata? Onde que tá na lei? Não sei, vai ver. Porque aí quando muda, ou quando você tem uma situação, o problema do pronto é que você não tem wiggle room, você não tem jogo de cintura para saber readaptar quando você é confrontado, porque você está muito no modus operandi de piloto automático, então você não consegue olhar aquilo e explodir, tá? Não pode fazer assim, falando, não pode por quê? E aí você não consegue ter substância para defender aquilo. Por que a gente está colocando? Pergunta, por que a gente publica ato societário? Tela azul. Por que é importante falar para o cliente? Vem, de onde vem? Onde que tá? Pô, tá no finalzinho da lei da SA, dá uma lida lá. Por que a gente publica? Tem a ver com eficácia? Tem que a ver com... E questão de prescrição? Será que o prazo prescricional não começa a contar a partir da publicação da ata para ação de responsabilidade do administrador? Então, eu vejo que esse lugar meio básico... E eu lembro que uma vez você me falou isso, até que você tinha falado no mestrado, nunca esqueço disso, eu acho que você não vai lembrar. Tinha alguma lei, acho que tinha saído a lei anticorrupção, Tá. E a gente estava numa discussão logo no início, assim, early stages, que eu acho que ela estava em Vacacho, não lembro agora. Vacacho? Não lembro mais, eu tentando falar coisa chique, que não sai mais. E aí a gente estava numa discussão, porque quando ela sai, tinha uma discussão muito inicial, se era que tipo de... Era uma lei penal? Eram crimes que estavam ali? Não era? E não era, obviamente. Mas como ela puxou algumas coisas do Código Penal, deu essa confusão logo no início. E aí você falou, vamos ler a exposição de motivo. Porque eu acho que você tinha feito isso muito no mestrado. E lá tava, né, toda a intenção do negócio. E eu acho que pra mim isso me marcou muito, que eu falei, cara, first principle, sabe? Back to the basics, vamos... Pra que fizeram isso? Vamos entender, por que tem essa cláusula aqui? Porque... Não é que necessariamente foi sem motivo, e o perigo das minutas é que, por vezes, você puxa... deixa eu usar a minuta que eu mexi naquela operação. Só que aquela cláusula já foi modificada para aquela operação. Você já cedeu num ponto, então você está usando um negócio que já nasce... Que já vem com um viés, ele nasce com uma carga, sabe? E uma outra coisa que eu queria te perguntar, para ser cuidadoso também aqui com o teu tempo, vocês, por toda essa reputação e rede de relacionamento que vocês têm... óbvio, sem entrar em nenhum caso específico, vocês acabaram atuando nos últimos anos em conflito societário com o escritório de advocacia, de escritório, né? E eu falo, porra, vocês são advogados dos advogados, né? E isso aconteceu, né? Por toda essa história. Conta um pouco, assim, obviamente sem entrar em nenhum caso específico, o que dá pau, Van? Puxa vida. O que dá pau? Vocês são os advogados dos advogados, né? O que dá pau, assim, que você sente? Então, assim, Bruno, é sempre momento... Tenso, sim, você acha? Não, na verdade eu acho que existem relacionamentos que vão ao longo do tempo. Tipo casamento, né? Tipo casamento, que vai estressando, que Claro. que a coisa vai desgastando. Uhum. Há situações em que o problema surge quando falta o dinheiro. E há situações que surgem quando tem muito dinheiro. Boa, legal. Então, eu vejo essas três, então assim, Boa. o escritório tá ali mais ou menos no dia a dia, ok. Entrou uma bolada, pode ser que dê briga. Sim. Ou o escritório tá 2, 3 anos, momento difícil, de repente os sócios têm que pôr dinheiro, tem que diminuir a retirada. Também Dá é pau. outro pau. Pode dar pau, né? E questões realmente que as pessoas vão mudando ao longo do tempo, né? E o que eu vejo de um problema é total casa de ferreiro e espeto de pau. Os acordos de sócios É dos mesmo? escritórios de advocacia. A maioria não tem, ou quando tem é incompleto.
E aí a gente sempre entra num problema de apuração de haveres. Como é que você divide o sócio que sai em relação ao sócio que fica? Então, Quando não tem regra, né? quando não tem regra. Então, normalmente a discussão é essa. É como é que você divide aquele acervo, como é que você divide honorários, como é que você vai dividir os honorários, né? Quando a gente está falando de escritório de contencioso, você tem os honorários de sucesso, você tem a sucumbência. Quando você está falando de um escritório de negócios, você pode ser que você tenha também um success fee. Total. E às vezes é mais difícil você apurar o quanto do trabalho cada um fez. Você vai fazer o quê? Pegar o timesheet do escritório e ver quantas horas. Tem escritório que não tem timesheet. Então, os problemas costumam ser esses e eles... a maioria não tem um acordo de sócios. Isso é muito louco, hein, Van? Muito louco. Isso eu não sabia. Interessante Muitos, isso, né? assim, imagina os escritórios maiores tenham, Claro, mas claro. assim, eu já vi situações que eu negociei uma saída de uma sócia, de um escritório grande que assim, o acordo de sócios não dizia nada, que não tinha disposição. Então, é algo que eu vejo e falo, gente, Sim. é muito louco, né? Como a Interessante. gente faz isso para todo mundo e não olha para dentro de casa e não faz pra gente. Não é comigo, né? Acaba sendo um pouco natural, eu acho que... É. Natural não, mas enfim, acho que acaba acontecendo, né? E estendendo essa linha, mas não de conflito, mas olhando agora, que a gente falou muito todo sobre o teu documentário, né? 20 anos à frente, eu acho que é um escritório majoritariamente feminino, que é muito legal, eu sempre falo de vocês. Olhando para a gestão, o que foram, né, seus principais aprendizados sentando, né, como sócio fundador do escritório e tocando, assim, o que são pontos que você fala, puxa, esses foram aprendizados importantes para mim como né, líder do escritório, como fundadora, como gestora, o que foram para você, coisa que você valoriza mais hoje, que você enxerga como importante? Eu acho que a coisa mais importante é a gente estar cercado de pessoas que a gente confia e que a gente tem uma empatia e objetivos de vida parecidos. Uhum. Então, às vezes, pode ser que uma sociedade esteja super bem para um e que não esteja super bem para outro, porque os objetivos estão totalmente desalinhados. Né? Então, pode acontecer, puxa, para mim tá legal o escritório ser boutique, de repente tem um sócio que quer expandir, que quer ter um escritório full service de 1.000 pessoas, e tá desalinhado daquilo que eu quero. Então, eu acho que o fundamental é você ter alinhamento das pessoas que estão lá com visões parecidas. E que mudam ao longo do tempo, né? Que mudam e de tempos em tempos... Precisa revalidar. Revalidar. Os votos. Reafirmar. É isso aí mesmo? Estamos na Sim, mesma? Como é que estamos aqui? Sim. Então, eu acho que isso é super importante. E ter pessoas de confiança, né? Porque você viver eu acho, a pior coisa que existe é você viver num ambiente com pessoas que você não confia, que você tem um pé atrás, uma insegurança. Total. Eu acho que, então, esse é o ponto número 1. E gestão de escritório. Sem dúvida, que eu brinquei do sistema, né? Que no dia 1 do escritório eu comprei um sistema, as pessoas falam pra quê? Mas foi bom, porque, gente, Nasceu certo, até né? hoje, né? Nesse mundo tem escritórios que não têm o sistema, que eu acho que isso é Claro. Então, ter um sistema que te permita puxar informações gerenciais, rentabilidade de casos. E outra coisa que eu sempre fui muito, assim, rígida e continuo sendo, é como analisar a rentabilidade do escritório, analisar o aspecto financeiro, ter um cuidado com despesa, porque às vezes a gente vai indo, a hora que você percebe, Total. fala, eu precisava de tudo isso. E uma vez que Perfeito. você tem, é difícil você voltar atrás. Total. Então, eu acho que tem que ter esse olhar cuidadoso para essa gestão financeira, Sim. que muitas vezes os advogados não gostam de fazer, porque afinal a gente não fez, né, administração de empresas, nem economia, a gente fez direito, porque a gente gosta de trabalhar com coisas de direito, Sim. mas tendo um São escritório, empreendedores, né? não tem o que fazer, né? Sim, total. E acho que tem um apoio de um administrativo financeiro também, tem uma pessoa em quem você Tá também olhando pra confia, isso, que né? tá olhando para isso, que... Eu acho que faz parte da evolução, né? Eu me sinto nesse momento, assim, de evolução. Acho que eu falo muito com a Má, né? Que eu acho que a gente está no momento agora de realmente ser uma empresa, e eu sei que parece óbvio isso que eu tô falando, mas durante muito tempo era o one-man show. Eu que fazia tudo, né? Emitia fatura, tudo, literalmente tudo. Eu acho que aí você vai... É o bônus do crescimento, que você vai conseguindo ter mais coisas, mas também é o ônus, a dor de crescimento, porque não é fácil, né? O delegar, E eu acho que percentualmente, quando você é pequeno, no meu tamanho, a gente vê uma experiência recente ruim, machuca muito,
ter alguém que... Eu ouvi um empreendedor falando, ele, cara, quando você é pequeno, os 10 first hires, as 10 primeiras pessoas que você chama, elas têm um impacto muito grande percentualmente naquele início, porque não que Sim. quando você esteja maior também não impacta, mas dilui um pouquinho mais. Porque aí você tem só aquela pessoa que está fazendo aquele negócio, né? E se ela não está funcionando, aquilo quebra. Então a gente teve uma pessoa que, enfim, ia ser minha assistente e tal, e não foi legal a experiência. E, meu, você começa, e você fala, pô, começou a represar um monte de coisa. Eu lembro que quando essa pessoa saiu e eu fui pegar tudo assim e passar para minha PMO, eu falei, mas você vai ter que me ajudar, porque ela já me ajudava bastante com isso. Eu tinha, sei lá, 5 cafés que eu não tinha marcado, porque não deu tempo. Sabe, tipo, as coisas vão machucando o negócio. Então, acho que esse negócio da escolha das pessoas, e eu acho que às vezes a gente contrata muito na urgência, eu tô quase uma sessão de terapia aqui. Eu acho que a gente deveria levar mais tempo para contratar. E eu acho que tentar ser mais um eficiente para liberar também, quando não tá dando certo. Essa é uma dificuldade. Muito. Nossa, no escritório, assim, porque eu acho que a gente tem uma equipe, enfim, um escritório que tem 30 pessoas, Sim. é uma equipe, né, não é mini, mas não é uma equipe grande. Não, equipe... total. E eu acho que a gente tem muito essa preocupação com o bem-estar das pessoas, Claro. com as pessoas trabalharem felizes, e a gente acaba se apegando, assim, então a gente tem um pouco essa dificuldade, quando tem que tomar esse tipo de decisão, né, eu e a Marília, a gente Não, fala, eu super gente, a gente demora muito, É. assim, porque é uma coisa que a gente repensa, só que daí Claro. tem um momento que você fala, bom, mas nós estamos sendo prejudicadas, E a porque a pessoa... gente está fazendo o trabalho que outra Claro. pessoa... E a pessoa também, de repente, né, Van? Assim, é um tema que surgiu aqui já várias vezes no Vendendo Valor, e eu gosto muito, e dando crédito sempre a todo mundo, né, um termo que o Gléria da SBZ trouxe de liberação. Porque quantas pessoas que você, pô, não tava indo bem, e aí Vai para outro lugar vai e para vai outro bem. lugar e vai super Total, bem. total. Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que eu adorei, e aí eu indiquei de boca cheia para um amigo meu e foi um desastre. Eu falo, caramba, e eu tive dificuldade de entender. Eu falo, cara, por quê? Porque não encaixou. E aí agora essa pessoa tá num outro lugar que tá super bem. Eu vi lá no LinkedIn que ela tá já há anos nesse outro lugar. Então, eu fico pensando um pouco sobre isso. Eu acho que tem que ter o cuidado com as pessoas sempre, né? São histórias, são vidas. Não pode tratar como descartável. Mas, por outro lado, às vezes eu acho que a gente também cria os monstros na nossa cabeça, né? Estoicismo, né? A gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Às vezes a pessoa não tá bem também. E, pô, ter uma conversa humana. Eu acho que essa saída também é importante, né? Como você traz pra pessoa e eu acho que é isso. Acho que eu me coloco nesse lugar, sabe? De eu falar, puxa, agora eu tô muito mais cuidadoso. Eu falei, eu quero escolher melhor. Por exemplo, hoje tudo que eu tô trazendo de pessoas, né, que eu tô olhando, que eu tô terceirizando, ainda tem uma parte muito do giro operacional, mas não tem ainda ligado ao core. Então, meu desafio hoje é esse aqui. Como é que eu chamo alguém pro core? Porque o core é meu tesouro, né? O core é onde... E eu falo, putz, eu vou ter que treinar. Não existe ninguém pronto pro que eu faço, sabe? E alguém que saiba se relacionar com um público muito exigente, né? Advogado é um público muito exigente, ainda mais falando sobre venda, que o povo já torce o nariz assim, né, de cara. E eu acho que nessa linha de gestão, pra gente caminhando pro final, fala um pouco sobre o Sistema B, porque eu lembro lá atrás, me corrija se eu estiver errado, eu lembro, assim, eu acho que tinha um escritório bem pequenininho que já fazia parte, ou não, eu tô Não, viajando. não. Não, vocês foram o primeiro, não foram? Primeiro. Ah, então eu viajei. Então, conta um pouco. Existiam escritórios certificados fora do Brasil. Ah, era isso então. Então viajei. Fora do Brasil existia. Vocês foram o primeiro aqui no Primeiro Brasil, escritório né? no Brasil. Então, eu conheci o Sistema B, quando o Sistema B veio para o Brasil, teve um coquetel de lançamento e tal, e aí tem um amigo meu, que é o Ricardo Glass, que me convidou, falou, você não quer ir e tal. E eu lembro que eu fui nesse evento e eu adorei tudo que eu ouvi, porque era uma coisa assim, que se alinhava muito com aquilo que eu acredito. Uhum. Assim, as empresas, elas têm um papel, obviamente, de gerar lucro, de gerar, né, enfim, lucro para os acionistas, mas o papel não pode ser só esse. Uhum. Como que a sua empresa se relaciona com todos os stakeholders? Então, como que ela se relaciona com os funcionários, com o meio ambiente, com a comunidade? Quem são seus fornecedores? De quem que você compra? Para quem que você vende? Uhum. Então, é uma visão do impacto. Qual que é o impacto que o teu negócio gera no mundo? Uhum. Legal, é legal. Óbvio, a gente, né,
enfim, as empresas existem para gerar lucro, a gente não está falando de ser uma ONG, de ser uma... Não é isso. Mas é de usar as empresas pensando no impacto. Tentar organizar o seu negócio para que gere um impacto, para que você deixe um impacto positivo no mundo. Uhum. E aí eu ouvi, achei muito legal, comecei a me informar, comecei a participar dos eventos do Sistema B, comecei a participar de uns eventos do capitalismo consciente, associei o escritório a esse movimento, que é bem parecido, né? Ele surgiu com os fundadores do Whole Foods lá nos Estados Unidos. Então tem toda uma ideia, né? Eu fui numas palestras super legais, assim, que mostram como o mundo, embora hoje seja um local cheio de desigualdades, como ele nunca foi tão igual como no sistema capitalista. Então, tem dados históricos que demonstram que o capitalismo por si só não é ruim. Mas o problema é o jeito que o capitalismo tem sido. Quer dizer, de que forma a gente corrige a rota do capitalismo para distribuir mais as riquezas. Então, conheci, achei tudo legal, mas eu falava, nossa, como que eu vou? Não tem nada a ver, né? Um escritório de advocacia que trabalha com litígios. Como é que eu vou virar uma empresa B? E fiquei muitos anos namorando essa história, participava dos eventos, ouvia. Até que um dia eu falei, será que não dá? E foi mais ou menos uma época que a gente resolveu formalizar uma área de advocacia pro bono no escritório. Então, a gente tinha muitos casos pro bono, que a gente fazia de uma forma meio desordenada. Claro. E aí eu falei, puxa, eu acho que a gente precisava ter uma pessoa para fazer isso. Para cuidar do pro bono. Como uma forma, assim, de devolver para o mundo, para a sociedade, o privilégio que a gente teve de estudar, de se preparar, de conhecer o direito. Tem tanta gente precisando. Claro. Então, e aí isso que eu te falo que é legal sobre ter pessoas ao seu redor que compartilham do mesmo propósito, porque todo mundo no escritório topou, adorou, os sócios toparam. A gente contratou a Marília, na época, para vir... A outra Marília, para vir criar o pro bono. E aí a gente começou o trabalho também de certificação do Sistema B. E aí foi uma jornada muito legal, porque eu falo, a certificação é uma jornada. Você precisa ir entendendo, você precisa ir se adaptando. Aí tem coisas que você lê, que você fala, gente, mas eu nunca vou fazer isso. Então, qual é o destino do resíduo do seu prédio? Sei lá, eu estou num prédio comercial na Faria Lima, eu não tenho ingerência. Não, mas você tem que ter. Então, a gente foi conversar com a administração do prédio, a gente implementou uma coleta seletiva, trouxe uma cooperativa. Então, te obriga a tomar medidas olhar para isso. Você acha que não estão ao seu alcance e que, na verdade, muitas de fato não estão. Por exemplo, você não é uma indústria. De onde vem minha energia? Bom, eu não tenho opção. Vem da Enel. Sim. Mas para indústrias... Claro. Enfim, a gente foi adaptando e aí já no primeiro ano que a gente fez, a gente conseguiu se certificar. Que legal. Não, muito bacana. E até eu acho que teve depois, mas eu não lembrava, mas esses foram os primeiros. E é interessante você dizer isso, porque eu estava vendo um vídeo faz um tempo no LinkedIn. E como é que é o nome dela? Eu já vou lembrar. Ela estava falando, alguém que fala de marketing, mas fala muito de B2C, não, mas eu gosto, assim, tem umas sacadas super boas. Ela estava falando, sabe o que eu estava pensando outro dia? Eu falei, genial. Óbvio que isso, do ponto de vista prático, é pouco factível, mas ela falou assim, eu acho que as empresas deveriam conversar com os fornecedores de com quem elas estão querendo se relacionar. Porque o jeito de tratar cliente bem é fácil. Eu quero ver como você trata seus fornecedores. Você paga bem, se relaciona bem. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, genial esse negócio. Não sei, isso assim, de quem você compra? Então, por exemplo, no escritório a gente tem frutas. Quem que eu vou escolher o fornecedor? Puxa, se eu escolher um fornecedor pequeno, de repente uma empresa familiar, que para quem o meu business vai ser um baita negócio. Tipo Dengo, né? Ao invés de eu comprar ali numa rede de supermercados, que minha compra não vai fazer nenhuma diferença. Qual é o fornecedor mais sustentável? Então, da gente passar a olhar para os fornecedores. Então, assim, a gente vai comprar aqui um brinde de Dia das Mães. Eu posso ir no shopping comprar ou eu posso procurar, de repente, uma pessoa, uma fornecedora que tenha um negócio, que seja uma pessoa assim que está lutando, criando um negócio. Então, eu acho que tem um olhar, né? Um olhar de, às vezes, não ir... E dá trabalho, né? É muito mais fácil você entrar lá no site da L'Occitane, comprar, mandar entregar. Total. Não, e a gente tem que parar, tem que pesquisar. E aí tem coisas assim, mas eu comprei a fruta. Ela não pode vir numa embalagem de plástico. Ela tem que vir numa embalagem... Ai, Jesus, Então,
é trabalhoso, Entendi. não é fácil. Não é só ser, né? Para quem se empolgou. Não é só ser, Ô, não. Van, pra gente fechar aqui, passou voando, né? Passou Super mesmo. obrigado. Eu, enfim, sou super envezado aqui, mas eu acho muito legal poder, desde 2014, acompanhar essa Nossa. trajetória. É isso? 2014, Uau. né? Entre trabalhar junto e agora também com a Má e ter também a gente feito projeto juntos. Eu acho a trajetória de vocês super bacana, o jeito que vocês vêm construindo e com a cara de vocês, que não é melhor ou pior do que os outros. Eu acho que acreditando muito nessa liga que vocês têm. Então, e eu vejo a importância, assim, olhando pra Má, né, de ela estar num lugar bem, que ela sente bem, que ela acorda bem. Óbvio que todo mundo tem bucha e você dá as bufadas como qualquer um, mas putz, a gente passa, eu sei que é clichê o que eu falo, mas a gente passa tanto tempo junto no trabalho, né, meu, que, porra, não sei o ambiente que você tá se sentindo bem e tá acreditando, então eu vejo ela empolgada com as coisas. Então eu lembro uma vez que eu tava conversando com uma cliente, ela tinha acabado de fechar um M&A gigantesco, assim, ela, ai, que saco. Eu falei, puxa, eu falei, meu, que lugar. Aí tem um problema, né? E de novo, não tô sendo ingênuo, falar, você tem que estar feliz o tempo inteiro. Óbvio que não é isso, né? Você fala, meu, vai ser um volume de trabalho. Putz, você acabou de fechar uma operação tão bacana que você tava querendo vender e aí, que saco. Acho que esse descolamento é um negócio que eu acho triste, assim, sabe? Porque o trabalho pra mim é um negócio tão importante, eu sei que pra vocês também é. E então, eu acho que parabéns pela trajetória, tudo que vocês construíram. Eu acho que a base, a fundação é muito sólida por conta disso, né? Não foi do dia pra noite, as coisas foram... né, sendo Não foi mesmo. né, as coisas foram sendo construídas, então eu acho muito legal de ver, acho muito legal de acompanhar, então para mim foi um momento muito bacana ter você aqui, super obrigada. Obrigada, eu te agradeço, foi ótimo. Imagina, fechou. Você ouviu o Vendendo Valor, o podcast da Strunz, com apoio da ESPM.